Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes, um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Boa tarde! Oi, Lili! Oi, Cláudia! Oi! Oi! Um prazer! Hoje temos a gerenciadora de muitos projetos, editora de veículos de viagem, fotógrafa, mãe, vizinha do Mickey e a super bem conectada Cláudia Beatriz Salé. Seja bem-vinda! Direto de Orlando, na Flórida. Exatamente, estou aqui. Olá, meninas. Prazer imenso aqui falar com vocês nesse podcast que está maior sucesso, adorando. E eu falei, quando que elas vão me convidar? Pronto, o convite veio. Aí, ó. Então, Cláudia, conta um pouquinho. Quem é a Cláudia? Quem era a Cláudia antes de sair do Brasil? Quem é a Cláudia hoje? Vamos deixar um pouquinho de lado essa coisa de emprego, né? Quem é a Cláudia pessoa? Que a gente costuma muito se definir por uma profissão, né? Então... E eu já ia começando falando da profissão, então já estava errado. Então, a Cláudia é uma mulher que ama viajar, né? Isso aí, acho que quem acompanha a gente, a história, assim, amo viajar, mas eu comecei a viajar muito tarde, né? Então, eu era, de uma família muito simples no Brasil, eu fui a primeira a fazer faculdade, então, eu nem sabia que dava para sonhar, que dava para viajar, entendeu? E aí eu tinha 27 anos, foi a minha primeira viagem de avião e para o exterior. E na verdade, essa foi meio que uma mudança, assim, uma fase nova na minha vida, porque eu sempre viajava, lia muito, né? Sempre lia muito, tinha aqueles sonhos, assim, de viajar, mas era uma coisa tão distante para mim, tão distante, que eu falava, gente, eu nunca vou conseguir sair do Brasil. É totalmente fora, né, da minha área ali, da minha família. Nunca ninguém tinha saído, minha mãe, né, meus pais nunca tinham ido fora de Rio e São Paulo. Então, para mim era uma coisa muito, assim, fora do normal. Eu casei muito cedo no Brasil, na verdade, um monte de gente acha, eu tenho um filho agora de 28 anos e todo mundo fala, nossa, você casou grávida? Não, não casei grávida, casei virgem, para ser sincera. Mas casei muito cedo, eu fui morar no Rio sozinha, muito cedo, acabei casando lá, conheci um cara na empresa que eu trabalhava, a gente casou, e essa coisa, né, de ter sido mãe muito cedo também, você acaba canalizando várias das suas energias, né, para o seu filho. Mas eu falo, uma das coisas que, na verdade, vai acabar entrando na questão de trabalho é que, a minha decisão que provavelmente mudou minha vida toda foi ter decidido fazer TI, né, trabalhar com informática na época, que provavelmente é porque a razão que eu estou hoje aqui nos Estados Unidos, que me proporcionou poder sonhar um pouco mais do que o normal. Então, eu sou hoje a mãe de 2 filhos lindos, o Nicholas e o Dylan, um com 28 e um com 12, então fui mãe tenho filhos únicos, né? Foram 2 filhos únicos praticamente. Moro nos Estados Unidos, casada, que mais? E aí de trabalho a gente fala daqui a pouco. A gente sempre acaba trazendo o trabalho, não tem jeito, né? Mas é isso, até porque a tua história é muito legal, né, Cláudia? Como é que foi essa tua chegada nos Estados Unidos, então? Depois de todo esse sonho, foi uma coisa meio cara e coragem? Ou teve alguma proposta profissional por causa da tecnologia e aí fez com que tu acabaste parando nos Estados Unidos ou em algum outro país anteriormente? Então, a história é muito interessante, e tudo começa com um namorado, né? Eu casei, eu divorciei, e aí tinha aquela coisa assim, né? De não sonhava muito, vivia naquele meu mundinho. E aí eu acabei tendo um namorado que ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ele passou um período aqui estudando, inclusive em Orlando, ele estudava na UCF, e com ele, com a família dele, eu comecei, meu mundinho começou a expandir. E aí ele falava, não, eu tenho vontade de voltar para os Estados Unidos, e a gente estava namorando, a gente namorou quase 5 anos, e ele falava, não, você tem que, fazer inglês. Eu não sabia inglês nessa época, né? Eu trabalhava com TI, mas não sabia inglês. Então, ele foi a pessoa que começou a botar essa coisa na minha cabeça. E aí, não, você tem que aprender a dirigir. Imagina, eu tinha 25, 26 anos, nunca tinha tido um carro na vida. Né? Metrozão no Rio de Janeiro. Então, ele falou, não, você tem que aprender a dirigir, porque Orlando não dá para viver sem carro. E foi uma pessoa que,
foi abrindo muito os meus horizontes, que eu falava, gente, não é possível, né, alguém, e ele falava, não, é possível sim. Então ele começou a, tipo assim, meio que planejar, a gente tinha um planejamento a longo prazo, dele vir para os Estados Unidos, e aí eu fui na onda, então comecei a fazer inglês intensivão no Brasas, aí fiz aula de direção e tudo mais, e por coincidência, mais ou menos nessa mesma época, eu dei uma guinada na minha carreira, porque eu trabalhei sempre eu fiz informática no meu segundo grau na época, né, que é ensino médio hoje em dia, e aí, só que eu trabalhava muito com manutenção, networking, trabalhava com a parte de hardware. E numa das minhas aulas da faculdade, um professor falou, olha, tá chegando uma linguagem nova no Brasil, quem souber essa linguagem vai se dar muito bem. E aí é uma história muito interessante, porque eu, na época, né, tipo assim, ganhava aquele salário, 3 salários mínimos, eu acho que era o que eu ganhava na época. E aí o professor falou assim, tem esse curso nesse cursinho, tinha uns cursinhos, né, de informática nessa época lá no Brasil, falou, e eles vão ter esse curso da Microsoft chegando pela primeira vez aqui. E eu falei, gente, como é que eu vou pagar esse curso? Tipo assim, era mais que o meu salário todo do mês. Eu vendi o meu celular, eu tinha um celularzinho daqueles ainda, não era mais o de flip não, mas era um bem bujudinho assim, vendi meu celular para pagar a primeira parcela. E eram, tipo assim, eram 3 parcelas. E eu falei, com a segunda parcela, eu tenho que estar trabalhando já, porque eu não tenho dinheiro para pagar esse curso. Então, paguei a primeira parcela, né? Graças a Deus, o Brasil tem essas coisas de 3 parcelado. vezes. Brasileiro ama uma 3 parcela. vezes sem. O crediário. E aí eu fiz o curso. E eu fazia, imagina, que eu trabalhava, estudava à noite, né? Trabalhava durante o dia, estudava à noite. E aí eu peguei folga uma semana, e eu era consultora já nessa época, né? Consultora, tipo, fiquei uma semana sem trabalhar, então para mim aquilo foi um horror, mas era um curso de uma semana inteira. Fiz o curso, no final do curso eu consegui um estágio de graça, né? A galera não me pagava, eu trabalhava e fazia 4 horas de estágio para poder pegar tipo uma experiênciazinha, né? Que inclusive meu amigo Juan, que até hoje é meu amigo e ele consegue, ele acompanha tudo que eu faço. Eu vou botar esse vídeo aqui, ele vai lá assistir. Então, Juan foi o cara que deu assim o meu meio pontapé. E aí eu trabalhava na empresa dele, fazia essas 4 horinhas, e um mês eu consegui um emprego na época na Dataprev. E aí foi uma loucura, porque, tipo assim, aí eu virei programadora, né? E aí e minha vida começou a mudar a partir daí, porque o salário de programadora era muito maior. Tem várias histórias interessantes, assim, em um ano, basicamente, eu dobrei o meu salário. E foi tipo, ganhei um bônus, consegui comprar o carro. E aí, tipo assim, a minha vida foi meio que dando uma guinada. E aí eu fui parar, por conta dessa coisa de programação, na Globo.com. Chegamos na Globo.com e foi, na verdade, a minha portinha de entrada para os Estados Unidos. O que aconteceu? Eles iam lançar um portal novo, e aí, nesse portal, veio uma galera dos Estados Unidos, que era, na época, um software, para poder fazer o portal da Globo.com. Eu fui parte do lançamento, uma época muito maneira. Olha, e aí, eu conheci um time inteiro que veio dos Estados Unidos, e nessa época eu estava fazendo meu brasazinho lá, meu cursinho de inglês, achava que sabia tudo. Entrei na primeira reunião com a galera, e aí o meu chefe falou, olha só, você vai trabalhar diretamente com aquele cara ali. Era uma galera do Texas, nossa, com sotaque. Nossa, coitado. Pesadíssimo. A única coisa que eu entendi foi, my name is... E o cara falou o nome dele. O resto, tipo assim, sabe quando a sua mente trava e eu não conseguia entender nada? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não entendia nada que os caras falavam. Mas é difícil, eu acredito que seja difícil hoje em dia para você entender aquele. Assim, para mim para você não, que você mora aí nos Estados Unidos, mas eu que não tô muito habituada com sotaque texano, quando eu vejo um filme assim, eu ponho legenda em inglês. É difícil. Com certeza, é muito difícil. E aí o que aconteceu? E eu tinha que trabalhar com o cara, e ele era super paciente, ou seja, eu tive que ficar do lado dele e eu falei para ele, olha só, meu inglês não é muito bom, então você vai ter paciência comigo, a gente vai falar em frente ao computador, tipo assim, tudo rola. E aí eu fiquei, tipo, grudei nesse cara. E era uma equipe de umas 6 pessoas, mais ou menos. E o que eu fiz?
eu levava eles para almoçar, eu levava eles para jantar, eu levava eles para Búzios no final de semana, que minha família morava em Búzios na época. Tipo assim, eu virei cicerone deles, mas eu aproveitava 24 horas para falar inglês com eles. Então, tipo assim, Imersão mesmo, né? Então, depois de 2 semanas, eu já tinha, tipo, deslanchado no inglês. E aí a gente trabalhou, fez o projeto juntos, e eu fiquei super amiga deles. Eles ficaram 6 meses no Brasil, mais ou menos. No final desses 6 meses, o que aconteceu? Uma das pessoas que trabalhava no projeto, ela falou, o meu namorado é diretor de uma empresa no Canadá, e ele está com várias oportunidades. Você não quer tentar? Eu fui e fiz a entrevista com ele por telefone. Na verdade, ele veio para o Brasil para passar uma temporada com ela. Levei eles para Blues e ele falou: Nossa, maravilha, agora, mas eu preciso que você vá para lá para poder, tipo assim, conhecer a equipe, tarará, e para a gente ver se você entra na cultura da empresa. Mas beleza, temos emprego para você. Então eu falei, nossa, meu contrato aqui acaba em 2 meses, né? Porque eu fazia contratos, eu estava nesse contrato na Globo.com. Falei, ó, não vou renovar o contrato na Globo.com, vou para o Canadá. Então, tipo, essa foi 27 anos minha primeira viagem para o exterior. Foi para fazer uma entrevista no Canadá. E essa menina da equipe, ela morava em Seattle. E os pais dela moravam em Vancouver. E essa entrevista era em Vancouver. Então, tipo assim, essa foi a primeira vez que eu botei o pezinho. Fui para Vancouver, fiz a entrevista, não rolou. Eles estavam tendo um problema nessa época que, tipo, não rolou a entrevista. Eu acabei voltando. Passei um mês lá em Seattle, Vancouver, e na volta eu parei em Nova York. Quando eu parei em Nova York, já era, né? Eu falei, nossa, quero Canadá, não. Quero Estados Unidos. É aqui que eu quero morar. Entendeu? Só que aí eu tive que voltar para o Brasil por conta de, né? Acabei lá, e isso foi uma semana antes do 9/11. Umas 2 semanas antes do 9/11. É o 11 de setembro, né? Então, isso, 11 de setembro. Eu voltei para o Brasil, eu falei, e aí? E agora? Quero voltar para os Estados Unidos, fronteiras fechadíssimas, nada acontecia. Voltei, consegui um outro contrato na Globo.com, continuei por lá. E aí, fiquei nessa, pelos próximos 4 anos, tentando voltar para os Estados Unidos, fazendo várias entrevistas aqui e ali, e nada dava certo, nada dava certo. Para encurtar um pouco a história, eu fui, numa dessas minhas idas aos Estados Unidos, eu consegui uma entrevista no Banco Mundial. Na verdade, não era no Banco Mundial, era no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é tipo ali da mesma coisa em Washington, D.C. E eu me lembro até hoje porque era dia do aniversário do meu pai. E eu cheguei em Washington e eu falei, olha, eu vou morar aqui. É o lugar que eu quero morar. Era verão, né? Aquela maravilha. Lindo. Você vai, lindo, maravilhoso. 7 de maio. Aí fiz a entrevista. Os caras falaram, a gente, né, te dá uma resposta. Daqui uns meses eu falei, tá, tô voltando pro Brasil. Ele falou, tudo bem. Voltei pro Brasil e nada. Eles me mandaram um e-mail uns meses depois falando, o projeto foi cancelado e tal, mas a gente tá com seu currículo aqui na gaveta. E beleza, continuei tentando. E aconteceu, tipo, os caras que trabalhavam comigo na Globo.com abriram uma empresa, me convidaram para trabalhar com eles. Eu fui, fiz umas semanas lá de estágio, falei, vamos começar a fazer nosso H1B, que é um visto especial para trabalho de TI. Na semana que era para a gente colocar a documentação, porque era só uma vez por ano, o que aconteceu? Eles simplesmente me ligaram e falaram, Cláudia, a gente não vai poder fazer porque a gente ganhou um contrato com o governo americano e a gente vai ter que fazer um processo aqui de clearance. Então, a gente não pode contratar ninguém. Tipo, eu chorava porque eu falei, tipo, essa era a minha oportunidade, batendo na minha porta. Isso já era, tipo, 4 anos depois dessa história da Globo.com. Tipo, a Globo.com foi 2000, né? Quando Quantas entrevistas, né? Quantas entrevistas já rolaram nesse meio tempo, né? 4 anos teve bastante coisa, né? E parece que estava sempre ali na trave. Muita coisa. E o problema aqui é o visto, principalmente, né? E aí, esse visto, por exemplo, do H1B, que é um visto para tecnologia, ele só acontecia uma vez por ano. Então, você só podia, tipo assim, você tinha que entrar em setembro, outubro. Você perdeu aquela janelinha, só ano que vem. Entendeu?
E aí, o que aconteceu? Eu, tipo assim, eu com a papelada toda pronta, a gente com tudo pronto, eles falaram, a gente não pode te contratar, porque a gente tá aqui, é um processo de clearance que eles têm, é um processo que, tipo, o FBI tem que olhar a sua vida toda, a vida toda da empresa. Então, ele falou, não posso contratar nenhum estrangeiro agora, porque vai bagunçar esse processo. E eu chorava. Tentei várias outras maneiras, não consegui. Fui para casa nesse mesmo dia, tipo, eu estava no escritório de um amigo quando eu recebi essa notícia, no Rio, já, tipo assim, né, achando que eu já ia fazer as malas para ir para os Estados Unidos, né. Cheguei em casa, fui tomar um banho, tipo, eu não esqueço essa cena. Chorava, o telefone tocou. Eu estava na casa de uma amiga minha no Rio, que é uma amiga que eu tinha já dividido apartamento com ela e tem sempre um quartinho para mim lá. E aí, saí do banho, assim, pingando, fui atender o telefone. E aí, o que aconteceu? Os caras do Banco Mundial, né, do IDB, na verdade, do Inter-American Development Bank, me ligando, falando, olha, a gente está com o seu currículo aqui desde o ano passado. Tipo, a entrevista foi em maio de 2003, lá no Inter-American. Uhum. E essa história toda do meu H1B foi em setembro de 2004. E aí o banco me ligou. Falaram, olha só, a gente está com... Surgiu o seu currículo aqui pra gente. A gente precisa de você aqui em 2 semanas. Que loucura. Mas é para um projeto de 4 meses. Vou agora! A mala já tá pronta mesmo. Essa mala já estava pronta há um ano, né? Exato. Não, e foi exatamente no mesmo dia. É a coisa mais louca do mundo, assim. Mas eu falei, como funciona esse lance do visto? Ela falou, não se preocupa, porque o visto aqui pro Banco Interamericano não entra nessa cota. A gente tem o G4, que é um visto diplomático, para quem trabalha em empresa internacional, e que, tipo assim, você não precisa se preocupar que a gente vai mandar uma carta para o consulado, e aí, essa carta para o consulado, eles te dão o visto e acabou. Então, tipo assim, eu nessa correria toda de H1B acabei indo parar nos 4 meses no banco, que viraram quase 12 anos, né? Tipo, os contratos foram se renovando e renovando, e aí cheguei nos 12 anos. Pronto, história longa. Longa história. E aí eu cheguei nos Estados Unidos. Coisa linda, coisa boa. E aí, como é que foi essa... Tu trabalhou esse tempo inteiro com tecnologia. E aí chegou um momento que tu começou a trabalhar com projetos paralelos. Como é que surgiu a ideia de lançar o Aprendiz de Viajante? Então, isso foi uma coisa culpa do banco, inclusive, porque quando você é consultora, você só pode trabalhar 150 dias por ano. É um negócio louco que eles têm, porque mais de 150 dias, aqui caracteriza que você é empregado full-time. Então, o que eu ia fazer com o resto desses anos, né? Com o resto desses dias do ano? Comecei a viajar, Cláudia. Viajar, cara. Imagina, eu recém-chegada no mundo, né? Tipo, pegou o bichinho, me picou, falei, cheguei aqui. E aí, nesse meio tempo, nesses 4 anos, eu já tinha viajado bastante, mas só pelos Estados Unidos. Eu vinha pra cá, fui Califórnia, fui Flórida e tal. E aí amava pra lá e pra cá. Mas eu falei, beleza, vou aproveitar esse tempo para viajar. E era o que eu fazia. E aí eu tinha um blog pessoal na época. E esse blog pessoal, eu comecei a contando as viagens ali. Era muito aquela coisa assim de tipo, falando da minha vida nova aqui, né? Eu já tinha desde o Brasil, por conta desse trabalho na Globo.com. Mas eu comecei a botar muita coisa de viagem lá e vi que era um público completamente diferente do meu blog pessoal. A galera que ia lá para, tipo, ver o que eu comi no almoço, era uma galera diferente que aparecia quando eu dava dica de viagem, né? Você consegue ver lá no Google Analytics que era um público completamente diferente, e até nos comentários mesmo, né? Então, o que aconteceu foi que chegou uma certa época, eu trabalhei no banco, saí, fui trabalhar numa empresa americana. Teve aqui aquela crise toda de 2008, a gente teve uma recessão muito braba aqui em 2008, e a empresa que eu estava era uma empresa pequena, que era, inclusive, essa empresa dos caras que eu trabalhei na Globo.com, que eu finalmente fui trabalhar para eles. Olha o mundo como é que é redondinho, né? Muitas voltas, né? Exatamente, mas aí eu já estava aqui, já tinha casado, né? Tem esse episódio também, né? Que eu conheci meu marido aqui no primeiro dia de trabalho. Gente, olha só. Deu nem tempo de ficar solteiro um pouquinho. O namorado lá de trás que deu empurrão, ele só deu empurrão mesmo. Depois que ela foi sozinha, ele se perdeu no caminho. A gente já tinha terminado já há um tempão, viu? Mas serviu para te colocar aí de alguma maneira, né?
Exatamente. E eu sou muito amiga dele, muito amiga da família dele. Ele morre de ciúmes porque, tipo assim, a família dele é super queridinha comigo e adora o meu marido, inclusive. Então é muito engraçado essa parte. Então, o que acontece? Eu estava trabalhando para essa empresa desses caras que eram os americanos que tinham ido para Globo.com. Só que a empresa era uma empresa pequena e eles tiveram um problema seríssimo de perderam muitos contratos e tudo mais. E aí chegou uma fase assim que eu falei, cara, para eu sair daqui agora, eu vou fazer uma coisa que eu quero, porque eu já estava, né, fazendo, o blog já tinha, né, o pessoal já tinha, tipo assim, 3, 4 mil pessoas diariamente, né? Então já tinha meio que um público que era mais interessado nas coisas de viagem. Eu falei, vou separar o conteúdo de viagem do Cláudia Beatriz lá. E aí eu criei o Aprendiz Viajante, porque na época eu tinha o Dylan, que era o pequenininho, que, tipo, a gente sempre brincava, Cláudia é viajante e ele é o aprendiz viajante. E foi Que assim que, legal. tipo, Que massa. meio que surgiu. E aí, cara, eu comecei a fazer em paralelo, né? Até 2014, não, até 2016, eu fazia o blog em paralelo com o banco, né? Aí eu voltei para o Banco Mundial de novo, fiz vários outros projetos lá. E só que em 2014, de 2014 eu já comecei diminuindo a minha coisa no banco. 2014, final de 2014 eu vim para Orlando e aí eu ficava indo só uma vez por mês lá para DC para poder fazer reuniões. E eu falei, cara, vou focar 100% no blog agora. Que aí acabou virando revista, né? E aí é o que vocês sabem. Essa loucura Só um toda. parênteses aqui, né? A Cláudia conseguiu reunir, acho que pessoas do mundo inteiro, praticamente brasileiros, né? Que moram em diversos países, que têm ou que tinham blog de viagem na época. E isso se tornou uma rede muito grande, né, Cláudia? Porque blog é uma coisa muito informal, é uma coisa que qualquer pessoa começava e de repente ele ficava ali. E de repente o aprendiz, ele não era só um blog, não era mais um blog, ele se tornou meio que uma plataforma, uma união. Ah, foi criada uma rede através dele também, né? Que daí passou a ser a rede brasileira de blogueiros de viagem. E aí talvez tu possas explicar um pouquinho. Mas o que eu acho mais incrível dessa história é como, né? Tu és uma pessoa muito conectada, né? Provavelmente durante esses teus anos viajando e até com os próprios projetos dos Estados Unidos, mas é uma rede muito grande, assim, ó, é impressionante o tamanho que essa rede tomou, né? É muita gente, né? Mais de 3 mil blogueiros pelo mundo hoje em dia, né? E foi interessante porque a ideia da rede começou. Eu fui para um trabalho em Londres, né? Começou em Londres, ó vocês Uhum. aí, na, Centro na, do mundo. na WTM. Então, eu fui, na verdade, falar numa conferência. Essa empresa que eu estava na época, 2011, que eu estava na empresa, me mandou para lá, para essa conferência de TI. E na semana, né, eu já tinha separado assim o blog de viagem e nessa semana tinha WTM. Foi o primeiro ano que eles aceitaram blogueiros. Falei, vou tentar fazer, tipo, fiz a minha inscrição e me aceitaram. Eu era tipo a única blogueira brasileira e lá eu conheci o Keith, o Melvin, né, que vocês já conhecem, que é a Uhum. galera do Velvet Escape, do Travel Dudes. Uhum. E eu falei, gente, eles estão anos-luz do que a gente está no Brasil, né? Então eu falei, eu preciso, tipo assim, eu saí de lá com a cabeça fervilhando de ideias, eu falei, eu preciso compartilhar esse conhecimento com os outros blogueiros, porque a gente precisa se organizar de alguma forma para, né, saber o que esse povo está fazendo. Então, como eu tinha essa vantagem de estar viajando para muitos lugares, eu sempre procurava, tipo assim, vou a trabalho, mas eu vou também fazer alguma coisa, né, para o blog. Tem uma conferência, vou fazer essa conferência também. E aí eu trazia essas coisas todas de volta e foi assim que nasceu a RBBV, 2011, novembro de 2011. É, tinham 10 blogueiros, na verdade. Eu peguei a galera que eu conhecia do Twitter e falei, vamos montar um grupo para compartilhar as informações, que eu falei, eu quero contar para vocês todas as coisas que eu aprendi nesse lugar. E foi assim que começou. Só um parênteses aqui, porque nós três somos viajantes. Eu posso dizer que eu já sou ex-blogueira de viagem, mas
né? Vocês ainda, a Ana, mas não sei como é que tá. Mais ou Eu menos ex tô também. parada, tô parada. Parada, vamos dizer parada, Repensando, não ex, repensando né? a minha carreira Tá de parado, né, viajante. gente? Exatamente, mas a WTM é uma das maiores feiras de viagem que tem na Europa ou no mundo, não sei. Mas é uma grande feira de viagem que tem em Londres e muita coisa acontece ali, né? Muita Com coisa certeza. sai dali. E o Aprendiz de Viajante, eu duvido que alguém que ouça o Imigrante não conheça, mas é um dos maiores blogs de viagem do Brasil, que foi criado pela Cláudia, né? E eu acho isso incrível, assim, incrível que você seja uma pessoa que não só tenha criado tudo isso relacionado à viagem, mas que seja uma mulher na tecnologia, né? Porque hoje, né, já isso é comum, é normal, mas eu acho que quando você começou, não tinham tantas mulheres assim na tecnologia. Ainda é um mundo muito masculino, mas naquela época devia ser mais ainda, né? Sei lá, Com 20 anos certeza. atrás. Então, quebrar barreiras, porque você é uma referência no mundo de viagem, vamos dizer assim, né? De blogs de viagem. E você é aquela pessoa que eu vejo que está ali à frente. E geralmente a gente vê um homem, assim, né? Nessa liderança. Então é muito, muito legal ver uma mulher, assim, nessa liderança e como referência de blog de viagem do Brasil pro resto do mundo. Compartilhando todo esse conhecimento, né? Inclusive, porque só complementando aqui, a Cláudia, além do Banco Mundial, ela trabalhou para Nações Unidas, para o FMI, IFC, Cláudia, International Finance Corporation. É tipo do grupo do Banco Mundial. para o BID, né? Então são grandes projetos e realmente a gente dificilmente vê uma mulher, né, nesse meio e acho que dificilmente mesmo a gente vê uma pessoa que tenha caminhado por tantos, né, por tantas organizações importantes do mundo mesmo nessa área, né? Sabe Na uma. verdade, Ai, fala. desculpa. Não, é uma curiosidade que eu tenho. Como você foi, você chegou nos Estados Unidos, acho que no mesmo ano que eu cheguei no Reino Unido, então são 17 anos, né? Uhum. Você viu uma diferença muito grande do mundo da tecnologia relacionado, assim, já que você é mulher num mundo tão masculino, você viu alguma diferença nessa época que você chegou ou era tão masculino quanto era no Brasil? Como é que era isso? Na verdade, sempre foi muito masculino, né? Tanto que eu fiz o primeiro curso em Escola Técnica Federal de Informática do Brasil. Então, tipo, eram 10 mulheres na minha turma, entendeu? Já nem lembro mais quantos eram, tipo 60 Hum. homens e 10 mulheres. E eu fui fazer uma coisa que era completamente impensável para mulher, que era consertar computador. Então, tipo, quando eu terminei, eu fui fazer um estágio para consertar computador. Foi inclusive onde eu conheci meu marido, meu primeiro marido, né? Uhum. O pai do Nick. E eu consertava computador, uma malinha, ia lá, né? Abria as impressoras lá, a gente brincava. Tem Olha que que engolir os interessante. parafusos que não que não voltam para o lugar, mas eu era, né? Esse tipo. Então, para isso já era tipo assim. Eu fui do primeiro grupo de mulheres dessa empresa. E eles botaram a gente na época para fazer, tipo assim, a primeira impressão com o cliente, porque os clientes não tinham medo de vir Uhum. e vociferar nas mulheres. Então, tipo, eles Uhum. botavam a gente na linha de frente. Tipo, vendeu o computador, a gente ia lá, né? É. Mas foi muito complicado. Até hoje eu fico pensando, por exemplo, eu estou numa empresa hoje aqui da área financeira, e eu estou num cargo hoje em dia que é meio, que é, na verdade, TI ainda, mas é mais ligada a gerenciamento de projeto e tudo mais, e as pessoas, os programadores, inclusive, eles ficam apavorados de, tipo assim, eles falam, isso vai levar 2 semanas para você. Eu falei, não, isso vai levar 2 dias, porque eu sei o que eu estou pedindo. Então, nas conversas, as pessoas ainda ficam muito assustadas que eu tenha todo esse conhecimento de TI. Né? Mas eu falo, me ajudou muito também no blog, porque assim, eu criei o meu site sozinha, eu já tinha todas as noções de mídias sociais, de época de Globo.com, né? Que blog já tinha começado lá. Então, assim, as minhas duas áreas sempre conversam muito, entendeu? Eu falo, viagem me ajudou com várias características que eu tenho hoje em dia como product manager, como gerente de projeto,
que te ajuda toda nessa coisa da comunicação, que te ajuda, né? Então, eu acho que um complementa o outro, entendeu? E é sempre ótimo bater um papo com as pessoas. O meu chefe de agora, por exemplo, ele morre quando eu conto das histórias de viagem. Ele fala: o que você está fazendo aqui que você não está viajando? E aí, sempre contando as coisas todas que eu fiz, os lugares que eu fui. Então, tipo assim, é sempre ótimo de conversar com as pessoas. E nesse mix também de TI com viagem, tem uma história interessante dentro do Banco Mundial, porque como eu era consultora, você tem que estar sempre procurando projetos novos, né? Então, um dos últimos projetos que eu fiz lá, que foi o meu projeto com as Nações Unidas, que foi um dos projetos mais interessantes que eu fiz, meio boring, se você pensar no assunto, que era anticorrupção, mas era um projeto muito importante. A minha entrevista com o cara que virou o meu diretor lá, a gente passou, tipo, 45 minutos conversando de viagem. Eu tinha acabado de voltar da Jordânia, ele tinha sido... ele trabalhava para a BBC antes de trabalhar para o Banco Mundial e estava em Israel, passou anos lá, então a gente ficou trocando figurinha. No final eu falei para ele assim, tipo, você não vai me perguntar nada sobre, tipo, a função? Ele falou, não, eu precisava saber se você ia se integrar aqui na cultura, porque você já veio super bem recomendada de outros departamentos. Então, essa foi a minha entrevista com ele. Olha, que legal. Que massa. E, tipo, me ajudou a ganhar, porque eu estava competindo com várias outras pessoas lá dentro. E ele falou, não, vou escolher Cláudia. E a gente, toda a reunião, sempre falava alguma coisa de viagem. E eu sempre tinha essa coisa, tipo, como eu não trabalhava todos os dias, né, tinha sempre viagens, né, tinha essa coisa dos 150 dias, ele sempre me perguntava, e aí, para onde você foi? Para onde você vai? Então tinha essa troca muito boa. Que massa. Maravilha. Conta pra gente uma história que tenha rolado com esse pessoal de empresa, que todas as pessoas ficam assim, ai meu Deus, sabe? Tem alguma história assim que tu conte de algum país muito inusitado, ou enfim, alguma coisa legal que tenha acontecido e que tenha inclusive até servido, né, para esse teste de emprego que nem precisou falar sobre carreira, que é muito bom. Na verdade, esse foi um bem legal, porque, tipo, tinha sido a Jordânia, e eu fui com uma das primeiras viagens que eu fiz sozinha com o Nicolas para fora do país. E foi uma época bem difícil. Eu falo que ele foi um teste para mim, né? Como mãe, ele estava naquela época muito chata de adolescente, sabe? Aborrecente total. Você vai ter, sua filha vai chegar nessa fase assim. Eu vou mandar pra avó, eu falei, quando chegar. Pego de volta com 20. Nossa, cara, é uma época muito difícil. E eu levei ele pra Jordânia, toda animada com a viagem, e ele simplesmente ele odiava tudo. Ele odiava tudo. A única coisa que ele curtiu é que a gente teve 7 dias um cara que era que era o nosso tradutor, nosso guia, né? E ele começou a ensinar árabe para o Nicolas. E o Nicolas adora a língua. E ele tem muita facilidade para a língua. Então, todo dia o cara ensinava para ele, tipo, 10 frases novas. E eles conversavam a frase do dia anterior. Eu, claro, na segunda, eu não lembrava, né, E ele, depois de uma semana, ele estava tendo uma conversa inteira com o cara em árabe. Gente! Então, incrível! Então, teve 2 coisas que aconteceram nessa viagem que ele gostou. Que foi essa conversa com o cara em árabe, tipo, ele fala até hoje que foi a melhor parte, e mergulhar no Mar Vermelho. Mas fora isso, foi assim, foi uma coisa bem difícil de administrar, porque ele odiava tudo, estava bem adolescente. E sempre que eu conto essa história essa história no trabalho, principalmente para quem tem filho, né? Eles falam assim, tipo, evita viajar com filho. Você acha que essa é a melhor idade? Não, a melhor idade é quando eles estão pequenininhos e que você vai e eles fazem o que você quer. Carrega, né? Nossa, deve Carrega, ser mesmo. É a fase do não e eu odeio, eu falo. Que eles só falam isso, né? Não, eu odeio. Tipo, tudo é muito complicado. Só que hoje, por exemplo, ele olha para trás, o Nicolas, ele fala, ai mãe, eu era muito burrinho nessa época. E aí ele fala com Dylan, né, que já está entrando nessa fase de adolescente, ele fala, Dylan, aprende com os meus erros, tá? Eu falava, eu não gostava de viajar, hoje em dia eu quero, eu não posso ir porque tem que trabalhar. Então aproveita enquanto você pode. Então eu falo. Mas então o irmão falando é mais fácil. É engraçado que eu lembro que a minha enteada, minha ex-enteada, né? Quando ela foi para Londres visitar, uma das vezes que ela foi, e a gente querendo levar em museu e não sei o quê, e também, ela tinha acho que 10 anos.
Ai, não queria nada, tava bom. Ela não tava nessa fase crítica ainda não. Mas assim, não curtia determinados programas e já era grande o suficiente pra dizer que, ai, que saco isso, sabe? Aham. E Uhum. aí a gente teve uma conversa assim quando ela tava com seus 18 anos e louca, apaixonada por várias bandas inglesas e, né? Ai, eu não dei valor naquela época. Aí depois ela parou. Mas também você já viu alguma criança de 10 anos gostar de museu? Não tem lógica mesmo. Não, não vou me culpar por isso, não. Ela falou, achei tão legal. Super bem resolvida, né? Não vou me culpar por isso, não. Um dia eu volto. Uhum. Mas deve ser difícil mesmo. Não... É bem complicado. Mas eu acho que essa coisa de museu, inclusive, é a gente não é acostumado, né, no Brasil com essa coisa. A gente não cresceu. O Dylan, por exemplo, que nasceu em Washington DC, cara, o Dylan me acordava no sábado e falava: "Mãe, quero ir no museu, quero ver Van Gogh". Eu falei: "Ainda bem que a gente mora aqui, que é só pegar o metrô e a gente tá É. lá, né?" Porque Aham. era os programas dele, entendeu? Então ele adorava. E é uma das coisas que eu sinto falta de Washington DC é porque você tem esse monte de museu. Então, tipo assim, todo final de semana a gente estava lá e eu tentava levar ele nos diversos museus e ensinar de jeitos diferentes que fizessem sentido para ele, né? Não faz sentido você ir para um museu e ficar um dia Hum. inteiro com uma criança. Você vai, você foca num quadro, você foca numa coisa, leva um livrinho de colorir. Então, ele até hoje, ele ama museu, ele ama museu. E tem uma fase que foi muito legal, que ele, tipo assim, ele era tão interessado em arte, e ele tem e ele até hoje, ele anda com um bloquinho de desenho para tudo que é lugar que ele vai. Que E ele tem fofo. uma facilidade muito fofa para identificar, tipo, pintores, que eu não tenho, por exemplo. Eu identifico Monet e olha lá, porque é o que eu amo. Uhum. Mas ele, tipo assim, eu tenho os vídeos dele bem fofinhos entrando no museu e ele corria, Matisse, Matisse! Aí eu olhava, Ai, Não, gente, que eu ia amor! lá e gente! lia, eu lia a plaquinha e falei, e é Matisse mesmo. Mas ele ficava assim super animado. Tem um outro que é dele, tipo, empolgado, porque ele queria ver o Van Gogh de qualquer jeito, e ele pequititinho. E ele falava, e ele todo empolgado, mãe, esse é o Van Gogh, mãe, esse é o... Sabe assim? Então, Que Que fofo! amor! ele cresceu com isso, e eu acho que é, tipo, meio que você acostumar. Para ele, aquilo ali era a diversão dele, entendeu? Ai, que lindo! Eu quero Muito que a Nina legal. chegue nessa fase, porque eu tentei ir no museu com ela, foi meio trevas. É que ela é muito Mas eu acho que pequenininha também, não entende, né? Não, agora eu acho que se eu for hoje vai ser uma situação diferente. Primeiro, que ela é uma criança, tem de você expor a criança. E mesmo que ela não goste, eu vou sempre tentar expor. Talvez menos do que se ela goste muito. Mas assim, ela é uma criança muito de estar na rua, sabe? De fazer coisas fora. O pai dela é muito assim. Eu também, né? Eu gosto muito de estar na rua, mas ele é muito assim. E ela é demais, assim, você quer, ela tá nervosa, você quer acalmar, você pega ela e leva pra rua. Então, eu acho que o dia que eu levei foi numa hora ruim, num dia ruim, tudo tava ruim, entendeu? Então eu Uhum. acho que assim, com uma criança muito pequenininha assim, tem que estar tudo a favor. Numa hora boa, a criança não pode estar nem com fome, nem com sono de jeito nenhum. A parte interativa do museu estava toda fechada por causa do Covid, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que hoje a experiência seria diferente também, porque ela tá um pouquinho maior e ela presta mais atenção nas coisas, ela repete. Eu falo isso aqui, eu não sei o quê. Ela presta atenção e ela guarda aquilo, entendeu? E sabe o que é Mas. legal? Tipo, quando eu ia no museu com ele, que ele era muito pequenininho, então tinha fase que era assim: vamos achar alguma coisa vermelha nos quadros. Essa era a Hum. minha brincadeira com ele. Então, Ai, tipo, que foi boa. mudando de fase para fase. Aí a gente saía pelas alas e ele falava: achei um vermelho, achei um vermelho. Ou então assim: vamos achar um cavalo. E a gente passava pelos lugares e ele ficava. Tipo assim, a gente fazia uns joguinhos desse tipo, Hum, entendeu? Para ele, era tipo assim, coisa que interessava para ele e aí ele ia aprendendo. Depois ele começou, tipo, tinha tinha uns videozinhos muito interessantes que é do Baby Einstein. Não sei se você teve essa fase aí com a Nina. não, ainda não. Que eles mostravam os pintores e tal. Então, tipo assim, eu levava livrinho de colorir, eu falava, vamos pintar com aquele amarelo, entendeu? Então é você pegar as coisas que eles estão vendo, que eles estão interessados no momento e transformar aquilo. Você gosta de um Boa. cachorrinho? Vamos procurar um cachorrinho nos quadros, entendeu? Então Nossa, era assim
essas dicas aí, hein, mães? Porque Maravilhoso. essa aí eu nunca tinha pensado, não. Agora, uma Mas coisa que a era Cláudia falou faz muito sentido, essa coisa da cultura. A gente talvez tenha mudado hoje, né? Mas quando a gente era pequeno, no Brasil, a gente não ia para museu. E aqui, por Não. exemplo, quando eu vou em Londres nos museus, eu vejo aquela turminha de professora com as crianças bem pequenininhas Sim. tendo aula no museu, né? Nossa. é Então eles muito estão legal. lá, eles estão fazendo desenho, enfim, eles não estão numa sala de aula. E para a criança sair da sala de aula e estar no museu já é uma coisa diferente, né? Agora, a outra questão também são os tipos de museu. Quando eu era pequena, era um museu na minha cidade que eu fui uma vez na vida, não lembro, e não era um museu atrativo, eram quadros, eram coisas sérias. De repente, aqui no, né, Londres, pelo menos, e nas maiores cidades, a gente tem muitos museus. Tem museu de boneco, museu da criança, museu de brinquedo, museu de artes. Então, também são coisas muito mais atrativas que as crianças têm o espaço próprio delas também. Né? Sempre tem uma área voltada para a criança, ou eles têm livrinhos de colorir, né? Então, os próprios museus já preparam material para a Ele já, criança, né? É tipo, aqui em verdade. DC, Nova York, por exemplo, eu sei que você passa lá e fala assim, pede o kit para criança. E eles Maravilha. têm já um kitzinho para criança. E, tipo assim, o lance é, você não vai passar um dia inteiro no museu, porque a criança não Não. vai aguentar, Não, é. entendeu? E tem que ser coisas que interessam para cada fase. Você faz uma Uhum. pesquisazinha e vê as coisas dela que ela se interessa em casa, entendeu? E tenta achar aquilo no museu e faz aquele joguinho de tipo assim, vamos achar. Ou vamos achar, tipo, 10 objetos com a letra A, entendeu? Esse tipo de coisa, ou 10 Muito bom. pintores. Então você vai fazendo essas coisinhas e aí eles se interessam. O Dylan hoje em dia, onde a gente vai? Ele, nossa, se deixar, ele fica o dia inteiro hoje no museu. Ele Ah, adora amei pegar essa aqueles. dica. Ele adora pegar aqueles os áudio. O áudio. Os Aqueles audioguias. ele adora pegar audioguia. E é completamente diferente. Quando eu viajava com ele e com o Nicolas odeia museu. Só ir em museu se assim, tem videogame, beleza, é do surf, Uhum. é super limitadinho. Enquanto isso, o Dylan, tipo, já vai até qualquer museu que você enviar ele acha um jeito de se divertir, entendeu? Ele não fica entediado em lugar nenhum. Que fofo. Ai, que bom. Maravilhoso. Então já são quase Então, 20 anos, né, Cláudia? Quase 20 anos aí fora do Brasil, entre idas e vindas e mudanças, projetos 17 futuros, anos. 17 anos tá direto que eu tô aqui. direto. menina, Mais é de, muito mais de 20 tempo. nas idas e voltas, mas E 17. você ficou algum tempo só com aprendiz viajante ou sempre, como tem esse lance dos 150 dias, sempre deu para você conciliar os dois? Na verdade, de 2016 até 2020, eu estava 100% com o aprendiz. O meu último contrato, esse meu chefe que me contratou por causa da viagem da Jordânia, ele saiu em 2020. Quando ele saiu, né, eu já estava trabalhando aqui da Flórida e estava trabalhando num esquema de home office e ia lá só uma vez por mês. Quando ele saiu, o cara novo que entrou falou: não, ou você volta para o escritório. E eu falei: não tem como, não moro mais nem em Washington DC. Então eu parei. Como estava indo muito bem, né? O blog estava muito bem em 2016, aí eu já tinha lançado a revista, né, tinha 1001 projetos. Então, de 2016 a 2020, eu fiquei 100% focada e fazia, tipo assim, 10% de consultoria. Ainda continuei meio que no mundo das consultorias, mas, tipo, bem pouquinho, entendeu? E aí, ano passado, com a pandemia, né, teve essa loucura toda de turismo, caiu 100% de uma hora para outra, a Uhum. gente ficou Total. sem income, né? Como que a gente fala income em português? Sem Menina, salário, deu um branco. Sem salário, né? sem lucro, sem câmbio, sem É, lucro, sem, né? Mas É, sem salário, no caso, sem dinheiro entrando. é, sem dinheiro. isso, E dinheiro. meu marido trabalhava com esportes. Tradução Ele também literal. tinha uma empresa, né? Então a gente ficou tipo assim, era dois empreendedores com tipo de um dia para o outro a gente ficou tipo 0% de Que 0% de doideira. income. Então, Que eu socorro. fiquei alguns meses ainda com aquela esperança de que ia voltar, né? Tipo, a gente no começo da pandemia achou, 2, 3 meses, acabou, né? Oh, Mas, meu Deus, que inocente. tolinhos, né? Ilusão, Tolinhos. Ô, dó. ilusão. Mas aí eu falei, bom, aí eu comecei a tentar voltar de novo para a área de TI. Só que foi bem complicado, porque eu já estava fora já há alguns anos, né? E tipo assim, TI não te deixa. Então eu voltei, acabei fazendo 2 cursos para meio que me atualizar.
E só em dezembro que eu consegui o projeto, que eu fiquei fazendo uns projetinhos pequenos aqui e ali, né? Só para tipo meio que pagar as contas e enquanto isso poupança indo a zero, né? Uhum. E aí, na verdade, aí eu falei, vou pegar esse contrato de consultoria, que era um contrato também de 6 meses, que acaba agora, né? Dia 7 de junho. E eu falei, até lá, tipo, o blog já voltou, né? Voltou nada, que eu tô agora, assim, tipo, feliz da vida, que eu tô dando consultoria, doidinha para eles me contratarem full time, e o blog vai virar de novo O projeto paralelo. o projeto paralelo, Uhum. porque Mas é importante isso, né? A gente sempre ouve que não dá para ter todo o nosso dinheiro na mão de uma coisa só, né? Então, que exato. bom que você tem aí essas possibilidades, porque, putz, essa pandemia destruiu muita gente aí. Assim, deixou muita gente numa Verdade. situação complicada. Com Foi muito certeza. complicado aqui nos Estados Unidos, porque de repente parou tudo, né? E tipo assim, você não tinha muitas opções, né? E aí eu voltei num mercado que estava super saturado. Você imagina que, né, o cara tem essa pessoa que tá. E aí, para eu botar as minhas soft skills, tipo, eu tô esse tempo todo no blog, mas eu tô fazendo isso, ainda tô Uhum, mexendo com isso de TI, eu uso essas coisas de gerenciamento de projeto para gerenciar o projeto da revista, entendeu? Então eu tive que transferir todas essas minhas skills, né, do blog de viagem de volta para projetos em TI. E funcionou super bem. E é engraçado, tipo, eu estou trabalhando com uma tecnologia que eu trabalhei lá em 2010, né? Então, que foi, na verdade, o que me garantiu esse emprego que eu tô, porque eu era uma das poucas pessoas que eles encontraram que ainda sabia sobre isso. Então, e aí já, né, contei, né, fizeram essa proposta para mim, para eu trabalhar full time, que eu tô, certamente vou aceitar, porque, tipo assim, a cabeça mudou muito, né, nesses últimos Uhum. anos, e eu pensei, nossa, porque na verdade a dificuldade de alguém que trabalha em TI é a seguinte, tá? Vou botar a real aqui. Você não consegue fazer um salário de TI como em blogueira de viagem. Mesmo com a revista, e eu Jamais. falo, nossa, Imagina. não. o problema com a revista o complicado é, tipo assim, você investe muito dinheiro, né? Na verdade, você investe muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas você tem que investir muito dinheiro o tempo todo. E eu falei, gente, é tão bom chegar agora no final do mês, ganhar um salário, É um salário esse inteiro negócio. ali caindo. Eu falei, esse negócio de ser empreendedor, minha filha, é complicado. É É bom, mas é Dificílimo. complicado. ruim, né? É É bom, ruim, mas é mas é ruim. bom, é bom, mas é ruim. Estamos aí vivendo. Mas o saláriozinho todo mês ali dá Uh, saudade. Fora os bônus, os Não, e benefícios, eu falo, e o TI, vale. cara, as minhas sobrinhas, tipo assim, que estão fazendo agora faculdade, elas falam, tia, o que eu faço? Faz TI, porque assim, te leva para qualquer lugar do mundo, entendeu? Uhum. E é uma coisa que, tipo assim, é uma skill que, nossa, eu falo, eu não podia ter tido melhor escolha na vida, que eu queria ser jornalista e pediatra. Ah, eu devia ter te escutado. Eu vi um computador na frente, eu falei, eu não, eu também. quero fazer. Eu falei, eu quero fazer isso aqui, entendeu? Então eu falo, hoje em dia eu dou graças a Deus. O emprego Não, vem. o meu filho mais velho, por exemplo, Nicolas, essa coisa da mãe ficar falando, eu falava sempre para ele, né? Ele já foi de TI e ele estava trabalhando com vídeo, que ele ama, e Uhum, fotografia nos últimos anos. Então ele estava trabalhando numa produtora de vídeo que, claro, parou completamente, 100% uhum. aqui em Orlando, que era mercado de turismo, né? Que ele trabalhava. E eu tô, tipo, perturbando ele. Eu falei, Nicolas, tem aqui um curso numa faculdade aqui, que é um bootcamp, né? Eu Uhum. falei, faz esse bootcamp, você já sabe programar, é só para te, tipo, botar. E aí ele tá fazendo, tipo, ele demorou meses para fazer, e todos os amigos dele, os que continuaram ou conseguiram emprego, foram os amigos de TI, programadores. Então ele tá, ai mãe, por que eu não te escutei, né? Eu falei, já podia estar empregado, mas tudo bem, vamos que vamos. Dá Lembra da tempo, dá tempo. Jordânia, Nicolas, lembra da Jordânia, lembra da Jordânia. Eu Exatamente. Não, falei. eu falei para ele, ele estava aqui em casa ontem, né? Ele finalmente, depois de meses que ele mora com os amigos, então ele mal chegava na porta. Ontem foi a primeira vez que ele tipo entrou aqui em casa, sentou no sofá, porque ele tomou já a segunda dose da vacina e já passou aquele período. E Ai, aí que ele ótimo. falando, e aí ele falou, mãe, eu vou. Aí eu falando para ele, não, porque depois que você acabar esse curso, faz esse. Ele falou, mãe, agora eu tenho que te escutar, né? Porque tudo que você fala para mim acaba voltando, né? Eu falei, mãe, né?
Demora pra gente perceber, mas uma hora a gente percebe. Que bom que ele percebeu o novo. Exato. Agora, então, a gente vai para os quadros, que é aquela hora que a gente conta causo, Cláudia. E porque a gente gosta muito de falar, duas geminianas, o povo que não gosta E mais uma aquariana. Então, a gente quase não gosta de falar, então, assim, é a hora que a gente também fala. Os nossos quadros, alguns têm nome, outros não têm. Somos assim, né? Uma jornalista, uma escritora que não sabe dar nome aos quadros. Então, os que têm nome eu falo que tem. Eu falo nomes que não tem nome, eu falo sem nome mesmo. Na verdade, o quadro é sempre o mesmo. A gente esquece o nome, troca, mas tudo bem. A ideia é ter o quadro e falar. Entendeu? O negócio é a história que vem, não é o nome do quadro. Isso aí, vamos que vamos. Geralmente eu ou a Ana, a gente começa para você conseguir lembrar aí de alguma história, porque quando uma pessoa começa a falar, a gente automaticamente vai lembrar de 1000 histórias que aconteceram com a gente, porque imigrante tem um monte de história parecida ali na mesma linha. A primeira que eu vou te pedir, se você lembrar, é alguma história interessante de relacionamento com o gringo. Pode ser de amor, de trabalho, de amizade, do que seja, mas alguma história que mostre aí essa diferença cultural, alguma diferença cultural. E eu posso começar, porque eu vim muito preparada, eu já tenho tudo anotado. Vai lá, manda ver. No chuveiro, aí eu lembro, gente, essa história é boa, aí eu anoto. Para o banho. Aqui na Espanha, onde eu moro, as pessoas praticam o peladismo, entendeu? É mesmo? Na Espanha? E aí a gente fica o quê? Pelado. Eu não tenho marca de biquíni na parte de cima há muito tempo, entendeu? E assim, topless é um básico, né? Você já vai arrancando já. Agora, tem muitas praias que são só de nudismo, mas tem praias assim. A maioria das praias, se você ficar pelado, ninguém vai ligar, não. Entendeu? Aqui na Catalunha, mais ainda, sabe? Eu acho impressionada. Não sabia que meu marido que trabalhou muitos anos. Quando ele era novo, ele trabalhou acho que 1 ano e pouco num resort de nudismo, nudista. Então, assim, ele chega na praia, ele viu uma pessoa pelada, ele arranca a roupa, né? E eu, no início, um pouco tímida e tal. Agora, eu também, eu vejo uma pessoa pelada, eu já arranco tudo já. E aí, o que acontece? A gente que é brasileiro, a gente não entende uma coisa. A gente acha, eu, Caiçara, né? Você também, Cláudia, carioca, no Rio isso é muito. Não sei como é Florianópolis, mas imagino também que não seja diferente. Cara, a gente põe um shortinho e vai com a parte de cima, assim, da mostra na padaria, no supermercado, entendeu? O cara vai de sunga no shopping. Não tem muito disso de se tapar fora da praia. Mas de biquíni, né? Parte de cima de biquíni. Parte de cima de biquíni, sim. Tipo, o biquíni, ele não é só, ele não fica só na praia. A gente sai da praia, só põe um shortinho, põe uma saída de praia que aparece sim. o biquíni, o cara vai de sunga mesmo, entendeu? Normal. Eu não sei como é aí nos Estados Unidos, mas aqui na Europa, de maneira geral, o biquíni, ele é uma coisa para se usar na praia. Então, um dia, estávamos nós lá na praia, todo mundo peladão, sai da praia. Aí, botei o maiô, porque eu sempre levo, né? Botei o maiô assim e o short. Aí meu marido olhou e falou assim, mas vai de maiô? Aí eu, mas qual o problema? E ele é aquela pessoa assim, desligadaça com essas coisas. Mas qual o problema? Mas é maiô pra praia, né? Eu tava pelada na praia com você agora 5 minutos atrás. Qual é o problema do maiô? Né? Não, mas é uma falta de respeito. Não. E gente, eu tô fora, tenho 17 anos também, entendeu? Então, assim, eu entendo, mas esse maiô parece Parece um top, parece um body. Não, mas isso é um maiô, dá pra ver que é um maiô. Lógico que dá pra ver que é um maiô. Você não vai no centro da cidade com isso. Eu falo, mas a praia daqui do lado, todo mundo pelado, sabe? Então isso é uma coisa que, até hoje, pra mim como brasileira, não entra tanto na minha cabeça.
como é que o maiô, o biquíni, ele é proibido fora da praia, sabe? E até em Barcelona. Isso, tipo, é um negócio que eu acho bizarro demais, sabe? Não Que faz não sentido, né? faz nenhum sentido. Não Eu faz. entendo que as pessoas troquem de roupa por causa da areia, por causa do incômodo da água do mar ali, né? De você não ficar molhado. Agora, de ser uma coisa incômoda, porque você tá de biquíni no centro da cidade, tipo, numa cidade de praia, qual é o problema, sabe? E eu acho isso muito engraçado. E as pessoas olham mesmo, tá? Se você tá, as pessoas olham mesmo. Mas eu desafio. E vou. Que Mas é engraçado isso, né? Não, aqui eu falo, eu saio, eu saio da praia e vou fazer algumas coisas, tipo assim, já fui pro mercado aqui, cheguei em Orlando, que é tipo 2 horas da praia e ainda tava tipo só com o maiô, mas tipo, o meu marido é completamente contrário, que ele vai praticamente, ele é aquele gringão que vai todo, sabe, tampado de boné, de não sei o quê, porque ele Aham. foge de praia. Então, tipo, falar pra Cabelo ele florido, câmera tradicional. falar pra ele que é pra praia, jamais que ele vai te arrancar roupa em lugar nenhum. A gente já foi pra lugares e eu fiz topless, ele acha o máximo e tal, mas ele tá lá, tipo, vestidão, se bobear, ele bota aquelas camisas, tipo, UV, é totalmente gringo, tá fora de praia. coisa. Eu É, tenho uma boba de relacionamento, se você quiser pensar a sua. pode Uma falar. Então, uma diferença que a gente notou muito aqui quando a gente começou a namorar, né? Imagina, eu comecei a namorar com ele, tipo, no primeiro dia que eu estava aqui. Então, ele morava, na verdade, na época na Pensilvânia e eu morava em Washington DC. Ele estava aqui para um projeto, então ele ficava indo e voltando todo final de semana. E o que acontece? Eu estou nesse grupo lá, né? A gente fez um grupo de brasileiros lá no banco e como a galera vinha muito para projeto, né? Tinha gente que vinha para ficar 2 anos e tal. Toda semana tinha alguém tipo voltando para casa. E o que brasileiro adora fazer? Uma festa, juntar, vamos fazer um bota fora, né? Vamos fazer um bota fora. E a minha casa, como era tipo 2 estações de metrô, a galera se reunia lá em casa. Então, tipo assim, eu tinha um apartamento muito grande, que não tinha quase móveis na época, então dava para mó galerão. E era assim, tipo, saímos do trabalho às 5 da tarde, tinha um supermercado em frente à minha casa que vendia bebida, passava lá, pegava as bebidas, de vez em quando minha casa estava uma zona, eu ia 10 minutos antes, pegava tudo e jogava no quarto, e vinha a galera toda depois do trabalho lá para casa. E isso é uma coisa muito nossa, né? Espontânea, tipo, passo na sua casa, vou fazer festa e Uhum. tudo mais. Meu marido, uma vez, tipo, ele vinha toda sexta-feira. Aí, numa dessas sextas-feiras, ele chegou no elevador, encontrou, tipo, umas 3 ou 4 pessoas que ele conhecia. Ele falou: Nossa, o que você tá fazendo aqui? A gente tá indo lá pra Cláudia. Nossa, mas eu falei com ela, tipo, tem 2 horas? O que tá acontecendo? E ele chegou lá e aquele monte de gente. Imagina ele uma semana longe de mim, queria ver, chegar, ficar todo, né? E brasileiro sabe como é que era. A gente ficava lá até a madrugada e ele, né, conversava, batia papo. Numa dessas, tipo, aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes. Na quarta vez que ele foi me falar, ele falou: Olha só, tipo, é normal isso toda vez? Tipo, as pessoas virem pra cá, tipo assim, eu falo com você 1 hora antes, nada tá acontecendo, e daqui a 2 horas eu chego e, tipo, a casa tá lotada? E aí eu aprendi que isso é uma coisa, tipo, completamente impensável para americano. Eu falo até hoje para ele, eu falo, qualquer coisa que você tem que fazer, você tem que mandar um memorando para ele. Então, assim, semana que vem a gente vai encontrar quantos amigos, que amigos, entendeu? E era uma coisa que começou a, tipo, a incomodar demais. E eu tive que meio que fazer um filtro, assim. Então, nos primeiros anos, quando ele não morava lá, que ele vinha só final de semana, eu passei a fazer essas festas até quinta-feira, porque ele chegava na sexta, eu ficava só de amor para dar com ele. Ou quando acontecia que eu queria ele envolvido, eu falava: Olha, mês que vem, no dia tal, vem tantas pessoas, vão ficar de tal hora até tal hora, que aqui também eles têm essa mania, né? De festa tem hora marcada. É 2 horinhas de festa. E a gente brasileiro não sabe o que é isso, né? Então, para mim, essa foi uma das maiores dificuldades. Até hoje é complicado com ele, então a gente já meio que se entende. Então, a gente já meio que encontra no meio do caminho. Eu já não faço tanta reuniãozinha em casa. Não faço mais de maneira nenhuma reunião, tipo, vamos agora, acabou, saiu. Ou se eu fizer também qualquer coisa que seja de última hora, né? Nossos amigos, inclusive, já sabem, que é
Tipo assim, ele não comparece. Ele não tem a capacidade de chegar às 5 horas da tarde de hoje, a gente tem um jantar ou tem que ir na casa de fulano. Ele simplesmente não vai. Para ele, ele precisa de um tempo para processar, ele precisa do memorando para saber. Memorando Então, é maravilhoso. Pra mim, não, eu tenho uma vizinha aqui que ela fala, eu quero fazer um churrasquinho esse final de semana. Eu falei, você sabe, eu tenho que mandar memoranda pro meu marido. Eu vou de boa, entendeu? Mas se você quiser a presença dele, a gente precisa mandar um memorando antes. E são amigos que ele ama, entendeu? Mas ele não consegue. Essa barreira né? Eu vejo isso também. Aqui na Espanha não é assim. É uma coisa que super me chocou. Porque é bem diferente, né? Eu acho que a Espanha é mais parecida com o brasileiro. Agora, assim, na maioria dos países não há espontaneidade, não há. Eu lembro que aconteceu comigo uma época também, eu tava ficando com um menino e a gente... Era domingo, assim, à tarde, meio-dia, 11 da manhã, meio-dia, e aquela coisa de brasileiro, né? Era um sol, deu um sol, aquele calor. Aí começa, vai ter churrasco, vem, vai ter churrasco, vem. Daí eu falei, a gente vai, porque a gente sempre saía para almoçar, sempre. Então, assim, a gente ia ter que ir em algum lugar para almoçar. E depois a gente andava, ia passear, ia conhecer lugar novo, né? Enfim, tava sempre explorando, assim, a cidade. E aí, aquele dia eu falei, olha, meus amigos estão fazendo churrasco, porque é domingo, né? Tem sol, a gente vai no churrasco. Não dá, não vou poder, não vai dar. Não quis, porque para ele, na cabeça dele, isso não existe. A gente não vai na casa da pessoa, assim, sem querer, do nada. Tem que ter a data, tem que ter... como se preparasse, como se a pessoa precisasse se preparar para alguma coisa, né? Não, simplesmente assim, não dá, não vou porque não é legal, não, então hoje não, mas a gente combina outro dia aí, me avisa com antecedência. Deu, gente, como assim? E não fomos no churrasco porque ele não tinha se preparado com antecedência. Aí depois, de novo, eu falei, pode ficar sozinho aí, porque quem vai nesse churrasco aí sou eu. Não quer, não vai. Brasileiro é assim. E pronto. Acabou, mas é muito estranho isso mesmo, né? De ter que marcar tudo. Com meu marido, hoje em dia, eu faço assim também. Eu falo, eu falo pra ele, olha, vai acontecer isso. Às vezes até com uns 3 dias de antecedência. Vai acontecer isso, você não precisa ir, todo mundo já sabe. Tipo, eu já conto pra todo mundo. Eu falo, e eu vou sozinha. E aí ele não esquenta a cabeça, entendeu? Tipo assim, a gente já tem isso. Na verdade, não é nem que ele não esquenta a cabeça. A gente já, lá atrás, eu já deixei claro. Tipo, você tem a opção de ir, você não quer ir. Se eu quiser muito ir, eu vou sem você. E você tem que ficar bem, entendeu? Não pode ficar me jogando na cara depois que, tipo, você foi sem mim. Então, a gente já tem isso combinadinho. Mas aí em Londres é muito assim mesmo, né? Mas o que eu sentia muito aí é que, assim, você tem que reservar com a sua melhor amiga uma data um mês antes, pô. É muito chato. E isso é uma coisa que eu amo Londres, sinto falta de várias coisas. Não é falando mal de Londres e várias coisas funcionam porque as pessoas se programam também. Mas, assim, era muito chato, cara. Você não consegue fazer nada de vamos fazer alguma coisa agora. Sexta-feira, aqui, meu marido virginiano, todo certinho, todo planilha. Entendeu? Todo na planilha. Mas ele é o rei da espontaneidade, detesta, sabe? Então vamos fazer alguma coisa. Sexta-feira ele me inventou um churrasco aqui com 3 pessoas, mas inventou, sabe? Vamos fazer um churrasco? Vamos. Jamais o meu. Meu é virginiano também, mas ele jamais faria isso. Não, ele faz bastante, mas aqui é uma coisa normal, é aceitável e é esperado. Só funciona em cima da hora. Só. Jura? Não tem. Se você falar, daqui a um mês a pessoa vai te olhar com uma cara de tipo assim. Vai esquecer. Que louca essa garota, sabe? Assim. Mas é estranho fazer planos para daqui a 6 meses, é muito estranho. Londres é assim. E a gente esquece. É isso mesmo. Vamos lá, outra história. O golpe da coisinha. Esse tem nome, ó. Quem deu foi a Ana. O golpe da coisinha. O golpe da coisinha é aquele, assim, quando a pessoa chega pra você e fala, leva só uma coisinha pra mim. E aí a pessoa chega com uma mesa de bilhar, assim, pra você levar, sabe, assim. Uma âncora. Leva essa âncora pro barco do meu pai. Né? Olha, tem disso. Um cello igual com a cara. Eu posso falar, eu lembro da coisinha. Vai, fala. Só que essa não foi comigo, foi com uma amiga minha. Minha amiga uma vez, tem um povo que às vezes precisa fazer
algum negócio, enfim. A minha amiga estava indo para o Brasil e alguém ofereceu para ela levar baunilha. Leva baunilha para mim, para um fulano de tal, a gente está testando lá uns aromas para um negócio que ele está criando, não sei o que, minha amiga, levo. Quando chegou lá, eu não sei como é que funciona, eu não sei se é pauzinho, tipo canela, eu não sei, eu acho que é meio que tinha um pauzinho tipo canela, né? Mas ela falou que a pessoa chegou É um lá, favo, tinha assim, um ó. saco. Aham, tinha um saco. Não era tipo um saquinho de baunilha. Ela pensou, levo baunilha, né? Como tem aqui potinho com alguma coisa de líquido para doce, deve ser alguma coisa assim. A pessoa chegou lá, tipo, tinha muita baunilha. Ela falou que enfiou aquela baunilha na mala, não deu mais para levar muita coisa, mas como já tinha prometido, a pessoa já tinha pago, e era um negócio, né? Ela falou: Meu Deus, é capaz de eu ser presa ainda, porque se isso aqui for como bebida e tiver um mínimo, eu não vou poder levar essa coisa arada toda. E era tipo meia mala grande, assim, era muita coisa. Levou a baunilha, falou que chegou lá, ela tirou aquilo, devolveu para a pessoa, entregou para a pessoa. Aquela mala dela ficou com um cheiro de baunilha que ela falou: Eu não consigo até hoje sentir cheiro de baunilha na minha vida. Teve que doar a mala. Doou a mala, porque não aguentou mais, não dava o cheiro de baunilha na casa depois com aquela mala dentro de casa. Mas, Não gente, conseguiu mais. Perdeu a mala. baunilha fede, não, é cheiroso, mas assim, muito. É É um enjoado, né? negócio que Se for é muito. forte. Ai, Esse gente. Nossa. é o golpe da coisinha da minha amiga aí, ó. Ai, meu Baunilha. Deus. Coisinha. Eu só me surpreendo como as pessoas estão sem noção. O problema de morar Tem. aqui nos Estados Unidos é que, tipo, né, aqui as coisas são muito baratas, entre aspas, eram, né? Uhum. Não é? Aham. E aqui tem sempre, olha, é o povo saber que eu vou pro Brasil, aí tem assim, você pode trazer um negocinho para mim? Mas isso é muito. E antigamente eu fazia, entendeu? Fazia, nossa, fiz muito. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe é a rainha de vir do Brasil com listinha da vizinha, do tio, e aí não é só tipo levar na mala, é ter que sair catando as Catando. coisas por não sei aonde. Para mim, o cúmulo foi uma vez que ela veio e uma amiga dela pediu para ela levar 2 vestidos de noiva. Ai, gente. Só que olha a história. A Dois. gente não, 2 vestidos de noiva. E eram vestidos de noivas usados ainda por cima, eu não lembro qual que foi a história. Mas olha só, a gente estava indo para Nova York, era eu encontrar com ela, porque ela estava na casa de uns amigos em Connecticut, amiga de Connecticut mandando para levar para o Brasil. E aí a gente ia passar o ano novo em Nova York, só que era naquele esquema assim, tipo, imagina, 31 de dezembro em Nova York é o inferninho na Loucura. torre. Você não consegue arrumar lugar. Eu consegui um apartamento de um amigo meu que ia estar fora de Nova York, só que o apartamento dele, imagina, Nova York é aqueles minúsculos, né? Tipo, ele morava num lugar minúsculo. Eu falei, mãe, quando ela me falou, eu falei, mãe, não aceita levar, pelo amor de Deus, porque assim, a gente vai para casa desse meu amigo, era eu, minha mãe, o Nicolas e uma amiga minha, então era 4, num cubículo, e que não tinha lugar. E ela, além das malas dela, 2 malas enormes com os vestidos. Eu falei, Vestidos. mãe, não traz, fala para ela que não dá para levar. O que ela fez? Me aparece lá em Times Square com 4 malas. Assim, andando, Nossa. olha, mas foi um. E a gente andando, e assim, e a gente não ia ter lugar para ficar. Tipo assim, o cara não. A gente não conseguia pegar a chave do apartamento dele até o final do dia. Então a gente passou um dia inteiro andando com Passeando. aquelas 4 malas, mas assim, eu tava com uma mochila, a minha amiga com uma mochila, todo mundo com uma mochila, né? Porque a gente sabe que vai andar por Nova York. E ela com aquelas 4 malas andando o dia inteiro, no dia 31 de dezembro, que é o dia Loucura. mais enlouquecido Gente. de Nova York. E ela foi levando aquele Gente, negócio. vestido de noiva. De Foi uma noivar. das. Foi uma das minhas maiores brigas com a minha mãe. Tipo, até hoje ela joga na minha cara que eu fiz ela chorar. Mas eu falei, você não me escutou. Eu falei pra você, como? Como? Quando eu vi ela com aquelas malas, deu vontade de jogar aquelas malas lá no Rio Hudson. Aham. Gente, olha, eu não sei o que é pior, Desespero. se a pessoa pediu ou se a sua mãe aceitou. Não é? Não, mas a minha mãe é sem noção. Aí a minha irmã, que sempre fazia muita lista, né? Até que ela veio nos Estados Unidos e viu como que é difícil você ter que ir para um shopping procurar. Hoje em dia, eu falo, você quer alguma coisa? Que para minha irmã, minha mãe, assim, eu sempre levo. Aí ela fala assim, não vou fazer, não vou levar, ela, não vou precisar de nada agora. Mas eu falo, não,
Pra você eu levo. Tem sempre, tipo, leva um iPhone, leva alguma coisa. O meu golpe da coisinha, gente, é uma pessoa, entendeu? Ai, meu Deus. Te mandaram levar uma pessoa? É. Eu tava no Sri Lanka e aí as pessoas do Sri Lanka, assim, você quer botar todo mundo num pote e levar mesmo, sabe? E aí eu fiquei num lugar assim, tipo, numa praia muito linda e cheguei super tarde e tudo mais. E era um lugar familiar, um lugar que não tinha muito hotel, não tinha hotel, na verdade, né? Só tinha, assim, bed and breakfast, essas coisas assim, sabe? Pousadinhas e tal. E a gente ficou numa pousadinha super familiar e a família ficou apaixonado pela gente, assim, eu não sei, a gente foi educado, simpático, e eles ficaram apaixonados. Então vinha, no primeiro dia que a gente jantou, a gente resolveu jantar na pousada, porque era, né, família e tal, bonitinho e tal. Vamos provar a comida do restaurante da pousada. E aí veio toda a família. Aí um veio servir uma. Botava um garfo, vinha o outro filho, trazia a faca, o outro trazia. Toda a família, tipo assim, umas 20 e poucas pessoas, todos vieram trazer alguma coisa na mesa pra gente, sabe? Assim, um negócio assim, a mesa não tava posta. Então, a gente pediu o curry, aí o curry singalês é todo divididinho. Então são uns 7 potinhos, cada um trouxe um potinho, um negócio assim. Eu sei que no final dos nossos dias nesse lugar, a gente foi visitar a casa da avó, a gente foi visitar a casa de todo mundo. Conheceu o papagaio, a avó me deu. O papagaio ficou falando coisa pra mim, juro pra você. Aí, enfim. E a menina, a única menina que sabia falar inglês, porque tem esse detalhe, ninguém falava inglês. A conversa toda acontecia através de uma menina. E essa menina, uma menina linda, juro, linda demais, assim, novinha, sei lá, uns 16 anos, assim, e uma graça de pessoa, assim, a mais fofa do universo. E eu acho que ela devia estar desesperada para sair dali. Falava inglês, nova. E aí a gente brincou, porque meu ex-marido muito brincalhão, então brincou com ela assim: a gente vai levar você, não sei o quê. E eles olharam com uma cara de levar a sério, ok. Oportunidade da vida. Leva. Sim, meu Deus. E aí eles meio que não saíram do. Eles ficavam muito assim em cima da gente, era demais, ofereciam tudo. E aí no final da viagem a gente mudou de hotel porque assim, a gente ia lá, visitava eles, mas tava demais, sabe? Tava uma coisa assim demais. Eu troquei Facebook na época com ela. E eu tenho minhas dúvidas se era ela mesmo que entrava em contato comigo, sabe? Porque não tinha foto dela e tal, mas ela veio com uns papos assim mesmo de querer mudar e querer minha ajuda, sabe? Para mudar. E ficou muitos meses assim, pedindo ajuda, que eu preciso de trabalho, a minha vida aqui tá difícil, não sei o quê. E assim, é um desespero porque eu tentava alguma comunicação com ela para ver ela, porque eu ajudaria, sabe? De alguma forma se eu pudesse. Porque ela queria ficar lá em casa e eu não, gente, eu não conhecia uma pessoa que eu vi 5 dias assim da minha vida, sabe? Como é que eu ia colocar uma pessoa dessa ter toda a responsabilidade, né, de colocar dentro da minha casa? Mas aí eu tentava falar com ela, ver foto, algum vídeo, alguma coisa e não existia. Então até hoje eu não sei se foi ela, se não foi. Eu sei que assim, eu senti essa responsabilidade de, tipo, toma essa encomenda que leva ela, sabe? Não gostou tanto, não foi tão boazinho com você, leva ela. E é um negócio assim, e a gente tá rindo, mas é um negócio sério, né, pra eles, porque, cara, é uma vida difícil mesmo. Essa família tem essa pousada, eu fui na casa, né, da família inteira, eles não têm uma condição financeira ruim, não. Mas eu acho que a expectativa de vida deles, assim, do que eles vão fazer e tal, não é tão maravilhosa assim. Então, foi isso. A família queria que eu levasse a menina para Londres comigo. Essa é uma encomenda louca. E vamos lá, por fim, alguma história de visita. Essa é nova, Ana. É nova mesmo, eu tava pensando, eu falei, não conheço essa história. Não, então, eu
Aqui em Barcelona não tem nenhuma história de visita para contar, mas em Londres, eu acredito que vocês que Gente, eu moram em tenho muita lugares história de visita. Muita é, história de que, visita. que moram em lugares super turísticos, vocês vão ter histórias. Em Londres eu tenho muita história, assim, revoltante de visita. Não Então, se só de você. visita, mas também porque eu fiz Airbnb na minha casa por um tempo, né? Então, Nossa, história é aqui, verdade. Quer gente, começar não então, falta. Ana? Eu vou começar contando para as pessoas que eu criei uma regra para visita. Eu Maravilhosa. tive que criar uma regra, porque chegou uma hora minha casa era um hotel. Imagina Londres, eu morava super central e verão mesmo era assim, era como hotel. Minha casa era um hotel. A sala mesmo eu nem comparecia, virou um quarto de visitas e era assim, saía uma pessoa de um amigo de manhã, chegava outro à tarde, isso quando os dois não se cruzavam para um entregar a chave para o outro, né? Era assim. E aí eu comecei a ficar muito cansada, claro, porque eu trabalho muito, sempre trabalhei muito, né? E não parava em casa e eu tinha que explicar para as pessoas a regra. E eu comecei da regra mesmo. Então eu defini uma regra, inclusive, de dias, né? Eu não hospedaria uma pessoa por mais de 3 dias. Até porque é muito complicado. Mas essa acho que eu já contei aqui num dos quadros. E tirando essa regra dos 3 dias, eu faço a apresentação. Aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é o aspirador, aqui é a máquina de lavar roupa. E eu peço que a minha visita, né, seja legal o suficiente para ela dar uma colaboradinha, pelo menos na hora que ela for embora. Até porque, assim, pode soar muito mal, né, para quem pensa, ai, que absurdo, mas a gente que recebe muita gente sem parar, e ter esse caso, né, de tu te doar e doar, né, vou ter que deixar de fazer alguma coisa para estar com a pessoa em determinado horário, ou eu vou ter que deixar de marcar alguma coisa no sábado e levo meus amigos para passear com o maior prazer, né, isso é o maior prazer. Mas, assim, eu acho que não custa, né, a pessoa, de repente, só limpar o quarto dela ali, botar roupa na máquina, né, para agilizar o meu lado já para quando chegar um outro amigo, então eu comecei a botar essas regras. Mas, enfim, eu não uso ela para todo mundo, mas eu uso ela para quase todo mundo. E é isso. Então, essa é a Muito minha bom. primeira quadro de visitas aí. Quanto a sua? A minha? Eu tenho tanto, eu não sei nem qual que eu vou escolher para hoje. Eu acho que eu vou escolher uma bem bizarra mesmo. Então, quando eu morava em Londres, era assim, festa, né? Os mochileiros de 50 anos, eu falava, sabe, aquele povo que, assim, já tá na O que é um idade de ficar mochileiro em de 50 hotel. anos? Não, já tá na Ah, idade de sim. ficar em hotel, amigo. Não vai, porra, sabe, assim, vai ficar mendigando 10 euros. Não, já tem dinheiro pra ficar em hotel já, entendeu? Vai ficar. Londres Mas, não tem hostel enfim. de 10 euros, não. Não, não tem É mesmo não. Em caro. Londres não tem não, não tem não. Mas, enfim, né? Já tem Fica dinheiro no pra hotel. ficar 50 num anos, fica hostel no que hotel. seja, ou num hotel. Não, enfim. Bed and Eu sou breakfast. mochileira velha também, não tem problema ser mochileira velha, não tem, mas tendo noção, tá bom. Eu espero, eu acho que essa pessoa nunca vai ouvir isso, mas eu queria muito que ele ouvisse. E o meu ex-marido, meu ex-marido é músico. Então vocês podem imaginar a gama de músicos que já ficaram na minha casa. E aí, ficou um grupo inteiro, mas eu morava numa kitnet, tá, minha gente? Gente, a banda inteira. Pensa, A trouxe até a banda bateria, inteira. certo? E aí aconteceu que o Socorro. vocalista dessa banda é de uma nacionalidade aí que tem problema com o mundo inteiro. E aí o cara não conseguiu entrar de última hora, porque eles muito organizados, óbvio que não resolveram as coisas de visto antes e tal, não pôde entrar. Eu sei que eles ficaram na minha casa, toda a banda. Eu fiz comida, fiz uma feijoada para eles. Eles não moravam no Brasil na época. Então, eles, tipo, estavam felizões de comer feijoada e tudo mais. Meu ex-marido arrumou vocalista para a banda de última hora, tocou de graça para eles, sabe? E eu sei que as pessoas têm essa ideia de músico e tal, tocar por 2 cervejas. Não é essa a realidade de Londres, entendeu? Paga-se bem para para tocar e você tocar de graça é um mega presente. Ele fez tudo por eles. Ok. Aí corta para não sei quantos anos depois. Primeiro que esses caras sempre, toda vez que vinham para Londres, queriam ficar na casa e tudo mais. Não, até que durante a estadia eles não foram tão sem noção, não, mas assim, abusaram um pouco, principalmente do meu ex-marido, e não foram tão gratos quanto eu esperava, não, sabe? Quando você vai visitar uma pessoa, leva uma caixinha de bombom, faz, sei lá, é um gesto, sabe?
e foram meio assim, abusaram um pouco da minha boa vontade, mas tá tudo bem. Muitos anos depois, um desses caras dessa banda voltou pro Brasil e abriu uma casa de show lá. E o meu marido, meu ex-marido, vai entrar um dia nessa casa de show, a gente passando férias, e o cara não só disse que estava cheio, ele não podia entrar, como ele falou: não, tudo bem, eu espero aqui um pouco. Tratou ele super mal, mas assim, quando deu, né, pra entrar, quis cobrar. Coisa de tipo assim, R$ 10 dele pra entrar. Não tô brincando. Eu, quando já estava já solteira, fui nesse cara empreendedorzíssimo, né? Depois ele abriu uma pousada num outro lugar. E aí eu marquei lá de ficar nessa pousada uns dias, mas assim, mandei mensagem para ele por privado no Facebook e tal. Mas meu pai ficou super doente em cima da hora, assim, na hora que eu tava uns 2 dias antes de ir, e eu mandei mensagem: olha, desculpa, não vai rolar. Ele tinha pousado num lugar onde tinha um festival e tal de música e lotava. Então ele me descascou em cima de mim, que isso é um absurdo, que não sei o quê, que nananã, você desmarca em cima da hora. Realmente é chato desmarcar em cima da hora, mas a gente tem uma relação que, tipo, de amizade, e eu falei com você que foi uma coisa de último minuto. Meu pai ficou doente, eu não queria sair, eu estava no Brasil, eu não queria sair de perto do meu pai. Não é que meu pai foi hospitalizado, ele não estava legal, e eu falei: não quero sair, porque se alguma coisa acontecer, eu vou estar fora, entendeu? E aí não fui. E ele me descascou mesmo, sabe? Ele Não. nunca, jamais, em tempo algum, que ele ia ficar sem alugar esse quarto, porque é uma época que lota esse lugar, entendeu? E depois ele me pediu desculpa, falando que tinha sido a mulher dele que tinha me respondido e tal. Mentira, né? Ele que se arrependeu do que fez. Mas é uma pessoa assim que não tem nem Papelão. não tem nenhuma noção do que recebeu, porque eles ficaram na minha casa assim umas 3 vezes, 4 vezes em Londres, talvez. E sempre com algum problema, sempre com alguma coisa, a gente recebia super bem. E aí recebemos isso aí de volta. Então, assim, não é que a gente faz esperando de volta, mas assim, porra, um mínimo, assim, né? Mínimo de noção, né? Mínimo, Eu né? achei meio sem noção e é quase uma mágoa da cabocla. É, praticamente. Tô vendo aí que os quadros já estão se misturando. Eu tenho muita história lá em DC, principalmente, quando eu morava sozinha, né? Quando meu marido ainda não estava lá, minha casa era passagem. Era um tal de conhecer pela internet, vinha para minha casa, meu marido ficava enlouquecido, mas eu falava: não, eu conheci antes e tal, e eu sempre fui muito de boa, sabe? Chega e vem. Mas eu tive muita gente sem noção, assim. Uma das mais sem noção, e essa eu tive que dizer não, que era prima de um ex que, sabe, eu já não falava um tempão, veio com uma história bizarra, que essa aí eu tive que inventar uma desculpa na época, porque ela falou, ela estava se comunicando com um cara pela internet, e eu falo: cara, furada total, né? E aí ela falou, ela queria vir para ficar, passar tipo 6 meses na minha Ai, casa. gente. Não, Nossa. e assim, tipo: "Ah, não, porque eu tô indo e tal, eu não posso, tipo", e eu até falei: tipo assim, "você precisar de uns dias, mas 6 meses na minha casa é complicado, eu tenho marido, tenho filho pequeno, né, seis tipo, eu não posso". meses. Não, ela falou assim: "É, porque o tempo de visto, né, o tempo de que dá pra você ficar no visto". Eu O falei: povo é "Cara, muito tipo". sem noção. Ela fala: "Ah, porque Muito. eu não tenho, porque o dólar tá muito alto, eu não tenho como aluguel". Eu falei: "Cara, e esse cara?". E tipo assim, cara, vem pra conhecer ele, fica umas 2 semanas, tá, que já é muito, né, de você ficar na casa de alguém, mas você já vem já querendo ficar 6 meses. Eu falei: "Cara, eu não tenho como, eu tenho meu filho, tenho filho estava com filho pequeno na época". Eu falei: "Meu marido", falo: "Meu marido é um chato, assim, pra", sabe, minha família ele não liga, vem todo mundo, mas ele, tipo assim, ele não se sente à vontade com gente em casa, entendeu. Então eu falei: "Não, não tem noção". Mas eu acho que, e eu tive vários sem noção, assim, de chegar e, tipo assim, tomar conta da minha casa. Já teve uma família que veio ficar na minha casa, e os caras simplesmente, assim, pegava e jogava as malas todas, pela sala, tipo assim, tomaram conta da minha casa Gente. mesmo, assim, você não tinha lugar. E olha isso, como eu estava na época entre DC e aqui, né, eu tinha uma casa lá, uma casa aqui,
a casa em Orlando ficava, tipo, era um apartamento. O apartamento em Orlando ficava bem. O Nicolas ficava uma parte do tempo. Eu dei meu quarto pra eles, entendeu? Mas era um dia que, tipo assim, voltei, cheguei. Tipo, eu não tinha lugar pra passar em casa. E teve uma outra história também de um outro cara que ficou, que era amigo, era tipo namorado de uma amiga minha, que pediu pra ficar uns dias. Pediu pra ficar uns dias, acabou ficando muito mais do que do que eles ficaram. E na saída ainda carregaram, tipo, coisa da minha despensa. Não! Tipo, carregaram coisas da minha despensa que eu cheguei. Eu falei, tipo, e o Nicolas trabalhava, tadinho, sobrava muito pra ele, porque ele ficava em casa sozinho. E eu falei, eu cheguei, eu falei, nossa, mas eu fiz compra, tipo, tem 3 dias. Aí ela falou, não, mãe, eles levaram, fizeram uma. Gente, Fizeram, fizeram absurdo! feira no meu, Passada. na minha nossa. despensa. Mas eu falei, eu já tive todas as pessoas assim mais loucas na minha casa. Mas tive muita gente, nossa, super legal também. Então, Ah, não, isso Com acontece bastante. certeza. Eu também Com já tive certeza. muita gente legal também. É. mas é isso. Faz parte da vida de imigrante. Ai, faz mesmo. Agora eu vou te falar, aqui ninguém nunca me visitou, só os amigos do Vansan. Meus amigos, acho que não veio ninguém. Veio uma amiga minha. Olha só, agora chegamos ao momento de reclamação. Eu não falei isso com você, né? Te peguei de surpresa, mas temos o momento Mágoa da Cabocla aqui também. Que o Mágoa da Cabocla, eu acho que tem gente que não entende. Pode ser uma reclamação séria, mas eu tento usar como uma reclamação ironia, reclamação besta mesmo. Mas pode ser reclamação séria também, se você tiver alguma. Eu posso Mas é, começar? mas é Porque eu tenho reclamação do uma. quê? Da onde eu moro? Pode Do ser que do que você. quiser. Do que você Desabafo. quiser. Momento Antes era desabafo. meio mais do lugar onde você morava, mas agora a gente já abriu já e pode fazer a reclamação que você quiser. Começa aí pra eu me inspirar, que essa aí eu não tô sabendo, não. Vai lá, Ah, começa eu pra eu vou me inspirar. reclamar de uma coisa que aconteceu essa semana. Aqui em Barcelona tem muito frutos do mar, assim, é fácil comprar, sabe? E é tudo muito bom. Então, eu me acabo. Agora, minha gente, você vai num restaurante, eu sou caiçara de uma cidade onde se come muito frutos do mar. Não me serve os troços com casca, não. Que mendigagem é essa para dar volume na comida? É para fazer eu sujar minha mão na hora de comer? Para quê? Para ficar bonito, entendeu? Aquele mexilhão com aquela casca, aquilo ele não tem sentido nenhum, entendeu? Pega um camarão e põe, tira tudo e não tira o rabinho do camarão, mas tira, se daí o trabalho, tira a casca do negócio, sabe? Eu não aguento isso, eu fico nervosa porque eu sou caiçara, eu sou capixaba e lá é um negócio sério. Tem lá no Espírito Santo tem desfiadeiras de siri. Esse é o nível da nossa preguiça. A gente paga uma pessoa para desfiar o siri pra gente. Então, assim, não me traz casca, eu não aguento mais. É isso. Olha, Tô creatina contigo. aí, hein? Eu Tô acho, eu contigo não também. vejo, inclusive. Eu não vejo o povo tirar rabinho do camarão, não, em lugar nenhum. Nem em Floripa. Não, Lá no Rio Camarão milanesa, às Olha, vezes vem. quando o camarão é grande, o que acontece? Se você tira o rabo, muitas vezes você meio que destrói um pouquinho o camarão. Mas isso aí é o que eles têm. Pô, você tá num restaurante, os caras têm técnica pra tudo, não Eu vai ter também técnica acho, pra eu tirar o também rabo acho. do A gente tem camarão? que ir lá para comer e se divertir, não para passar trabalho. Igual o peixe cheio de espinha, não gosto. Peixinho eu tenho pequeno uma cheio de preguiça. espinha. Ai, não dá Tenho para uma comer. Quando preguiça. termina de tirar a espinha, tá todo fria a comida. Não dá. Não, Mas não, tudo bem, a não. minha mágoa não é essa, não. Mas tudo bem, era só para complementar a mágoa. Hoje eu vou reclamar. Pode reclamar. Vai lá, reclama. Fala, reclama, Ana. Sou eu, então vou reclamar, já que eu tô Ué, em Londres, né? E pode. agora eu virei britânica, eu vou reclamar do tempo. Porque, né? Gente, a gente já tá na metade de maio, não para de chover. Não para de chover, tá frio. Eu tô hoje, aqui vocês estão me vendo, né? Que as meninas aqui. Eu tô de regatinha, mas eu tô dentro de casa. Agora, assim, ó, é casaco. Vejo o povo ainda de touca de vez em quando. E tá Não dá. chovendo sem parar. Final de maio, ninguém aguenta mais, não. Para, pelo Eu, amor de Deus. pra Deu, mim, essa é a minha ó, tô mágoa. livre Nada vai mudar muito, mas pronto. Desabafei. Não, essa era a minha reclamação número 1, razão pela qual eu me mudei para a Flórida, né? E meu marido ficava, não é possível alguém que queira se mudar para outro lugar só por causa do tempo. Eu falei que você não conhece brasileiro.
Mas ele é de onde? Porque eu acho que Ele se é a da. pessoa nasceu no tempo ruim, ela não sabe como é maravilhoso Ela não você sair sabe. à noite sem um casaquinho. Ele é da Aham. Filadélfia. Só que Ah, ele, olha isso, ele é a coisa mais estranha do mundo. Sabe qual é o tempo que ele gosta? hum. Nublado, chuvosinho. Eu falo, você é a única Ai, pessoa que eu conheço socorro. na vida que gosta. Tipo, Londres, Escócia, é o sonho da vida dele. Ele fala, É o sonho. Vai a se gente realizar. a gente abre a janela. O dia que tá sol, eu sorrio. O dia que tá nublado, ele, que dia lindo! Eu vou olhar, como assim que dia lindo? Tá nublado, tá chovendo. As pessoas são muito diferentes mesmo, né? É, que Gente, é doideira. Não, doideira. mas é raridade, né? A maioria das pessoas Mas gosta de um dia bonito, de um Mas dia eu, azul. eu vou defender, agora eu vou defender Londres, porque assim, ó, Londres tem muito céu azul, muito céu azul. É porque realmente aqui é muito frio e tem essa fama, né, de ser nublado, mas é porque no inverno realmente escurece muito cedo, né? Uhum. No verão a gente vai dormir às 11 da noite, ainda tá meio claro, e amanhece às 4, né? Começa a clarear o dia às 4 da manhã. Agora no inverno é o contrário, claro, né? Tem a metade da É. luz, então 4 da tarde realmente é um saco. Ai, Mas eu eu vou acho. defender, porque Eu não acho que sei se eu concordo, compensa. não, hein? Eu acho Do que céu azul? aí chove menos do que as pessoas dizem. E faz menos frio do que as pessoas imaginam. Mas, cara, não tem aquela coisa dos. No inverno tem muito céu azul. É muito doido isso. Mas não, eu acho que tem sempre muita nuvem. Tá sempre muito assim. O problema de Londres é que tendo claridade, tendo sol ou estando nublado, o problema é que é muito tempo de frio. Então a gente É. está sempre com casaco, está sempre com jaqueta, está sempre Era Washington carregando alguma DC. Eu coisa. ficava até maio, junho, ainda tava com casaco. Eu falo, eu não É muito aguento, ruim. não Mas aguento. Tô bem Aí você fica. cansada. vocês saíam, desculpa, então, porque o meu problema em Londres, além do que eu achava que não fazia assim tanto sol, era que, cara, não dá pra confiar de sair sem um casaquinho. Pode ser Ah, julho, não dá. agosto, sempre um casaquinho na bolsa, sabe? Sempre, sempre. Sim. Eu queria poder ter pelo menos assim, mudar a estação, eu mudar o guarda-roupa, mas confiar nele, sabe? Eu não confiava. Não dá. 4 Não, estações aqui num dia só. uma coisa na Flórida que é engraçada é que, tipo, é muito quente. É muito, muito quente. Mas, eu falo, ainda é melhor do que DC no verão, porque DC no verão fica muito quente, só que é aquele abafado, é aquela sauna, entendeu? Aqui chove, tipo, chove todo dia, 3 da tarde, 4 da tarde, aí bate aquele chuvão, aí pronto, a noite já fica tranquilo, entendeu? Já fica mais Ai, que fresquinho. delícia. Mas é um sol de rachar o coco aqui. E é um período complicado, assim, porque meu marido já gosta demais. E a gente já falou, ele já falou que, tipo, essas épocas de verão, assim, ele quer ir para a Escócia, quer ir para Londres, para pegar o tempozinho de lá. Ai, gente. Porque, porque ele não gosta. Cara, eu tô pensando aqui numa reclamação para fazer, cara. Mas não E precisa ter Aí, também ó, não, tá? Se você não tiver, é é, melhor, tá? A eu, vida eu, tá eu vou ótima. deixar. Não, a reclama única pelo coisa que marido já. Já reclamou é, pelo marido aí, falou já que reclamei. é sol, Já calor não é pra reclamei. ele, ó. Olha isso, como assim? A gente fica É. indignado com essas Como assim coisas, isso não dá. faz sol? Não, É, como na assim? Só verdade faz só foram calor, anos de sofrimento? briga para a gente fazer essa transição para transição para Orlando, que quase não, né? Rolou quase uma separação, porque tipo assim, eu falei, não aguento mais. Tipo, se não deixar eu ir para Flórida, porque a gente ficou nessa transição uns 4 anos mais ou menos, lá e cá. Eu falei, não vai ter casamento, pai, porque eu não aguento. Eu ficava meses assim de muito mau humor, muito deprê, entendeu? Aquele tempo chuvoso, neve, nossa, era horrível. É, mas aí, né, nos Estados Unidos tem essas É, cidades que nevam muito, porque Londres é frio, mas não neva só para ficar bonito e tirar foto, todo mundo posta. Mas é isso, acabou. Não tem essa Não, nevezona assim como tem nos Estados Unidos, não que mesmo, ninguém isso é faz bom, nada, aqui né? né? a neve foi Raramente linda aqui. no primeiro ano. E ele jogava na minha cara. Ele falava, mas você não falava que seu sonho era morar em Washington DC? Eu falei, mas eu vim aqui no verão, não sabia dessa porcaria que acontecia no inverno. Fui E tipo assim, você enganada. tem que limpar, você tem que limpar. Eu, na verdade, dei um jeito no braço uma vez limpando neve, porque eu tinha que sair para o trabalho de manhã. E aí tá, tipo assim, aquela neve na sua porta. O carro tá dentro da garagem. Como que você sai da garagem com aquela neve lá em cima? Você tem que arrancar tudo ali, porque eles limpam eles A limpam rua a sua rua, principal. mas não limpa a sua driveway, né? Que é Uhum. a sua entradinha da garagem. E aí uma vez eu desloquei meu braço, nunca mais foi o mesmo.
tirando neve. E foi o ano que eu falei, foi o ano que mais nevou. Eles tiveram o que chama Snowmageddon. Tipo, Armageddon com Snowmageddon. E foi o ano que eu decidi. Eu falei, eu não fico mais um inverno aqui. E eu vim embora em dezembro de 2014. 2014. Coisa Então, boa. é Tá uma lá, boa mágoa solzão e calor. essa, mas é uma mágoa que se É, transformou numa mudança de vida, entendeu? É Uma pessoa verdade. exatamente. empreendedora até na mágoa. Não, e É, ele fala que, tipo assim, o meu lugar para mudar na Flórida, eu falei, ou é Flórida ou é Califórnia. E é tipo assim, é no sul da Califórnia também, porque eu adoro São Francisco, mas para morar, que é Londres purinha. É. Chuva, cinza, frizinho. Eu falei, não. Ele falou, seus lugares para morar são muito escassos, assim. Eu falei, tem que ser perto da linha do Equador. Ô, coisa boa. Mas é bom demais sorte morar no dele que não calor. resolveu voltar pro Rio. Pensa voltar Rio 40 graus, ele não ia aguentar, não. Nossa. Não, não. Ele Tava já até levei ele fácil. para lá. Já levei ele para lá no verãozão. Passamos um ano novo lá, que, meu Deus do céu, o pobre do gringo sofreu. Ai, coitada. Ai, ai. Então, agora, alguém tem recomendações? Eu tô pensando aqui na minha, porque isso eu não anotei. Vocês têm? Recomendações de Do que você quiser. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser série, pode ser curso, pode ser até tudo o que você quiser. Meu Deus. Eu posso começar então, porque eu já sei. Pode Pode começar. começar, então. Eu esbarrei com o Zeca Camargo aqui, né, nas ruas de Londres, porque ele ama Londres, e eu já esbarrei com ele aqui. Ele adoro, né? Nunca mais assisti assim, mas sempre adorei ele como apresentador, tudo sempre muito criativo. E eu descobri que agora ele faz no Instagram o melhor de, alguma coisa assim. É um quadro e ele divulga várias coisas. Então, em um quadro, ele dá muitas dicas. Ele divulga artista, ele divulga uma revista, ele divulga uma matéria de TV, um filme. Enfim, ele pega assim, ele dá um apanhado todo nessa internet e ele só traz dica legal. Então, a minha dica é o Zeca Camargo, né? Acompanhem ele, tá no Instagram. E são muitas dicas numa dica só, o que é muito legal. Aprendi bastante coisa, conheci bastante gente nova, música, vale muito a pena. Que Ah, legal, legal. que legal. Eu vou indicar um curso, então, que eu acabei de fazer. Um curso e vou indicar a pessoa logo. Eu fiz um curso chamado Primeira Pessoa. É um curso de escrita com a escritora Tati Sabadini, que é uma fofa, muito querida, e eu já tinha feito outro curso com ela, mas esse foi especial, assim, sabe? É um curso para escrever, não necessariamente em primeira pessoa, mas é para escrever um pouco sobre você e um pouco nessa linha. E ela fala muito sobre a escrita feminina, e eu achei, foi muito, muito bom, assim. Virou algumas chaves na escrita, assim, de mim. E ela Ai, tem um adorei essa dica. e ela tem um perfil no Instagram também, que ela coloca alguns textos lá. Ela tem livros de poesia e livros, e aí vocês olhem lá, que ela é muito gente de verdade, assim, sabe? Ela tem esse curso e tem um outro, Escreva como uma Mulher, que eu também já fiz. E ela é ótima, é isso. Não, eu acho que eu vou dar uma dica de um livro que, na verdade, é provavelmente o livro que serve para tudo, acho, na vida. Eu não sei se já tem versão em português, mas chama Creativity Inc., que é um livro que foi escrito por um dos criadores da Pixar, sabe a Pixar que faz Uhum, filmes? uhum, Muito E é lindo. muito legal. A gente sempre ouve falar do Steve Jobs, né, que foi um uhum. deles, e a gente sempre ouve falar do John Lasseter, que é o cara criativo, mas esse cara é um cara muito legal, que ele vai contando a história dele toda de, tipo, quando ele tipo, o cara foi um cientista que entrou e serve para várias áreas, tipo, criatividade. Então como que eles mantêm a criatividade na Pixar? Mas é uma coisa que dá para você usar para a vida, assim, é muito legal os insights que ele tem, que ele vai contando a história da Pixar e dos filmes, o que foi por trás, mas como que eles mantêm os funcionários, né, felizes, como eles mantêm os relacionamentos. Então, é tipo assim, uma coisa que serve para tudo na vida. E é um livro tão legal que eu li esse livro há um tempo, fazia parte de um curso que eu estava fazendo,
E eu comecei a escutar agora o audiobook, tipo, na hora do almoço com meu filho, o mais novo, de 12 anos, para ele começar a ver os insights, porque tem várias coisas que é tipo assim, como você ativa a sua criatividade, entendeu? Tem várias dicas maneiríssimas. Então, para vocês super empreendedoras aí, é um livro muito legal que eu super recomendo. Ai, adorei a dica. Legal, eu também adorei. Cláudia, conta um pouquinho do teu trabalho. Tu trabalha com projetos para pessoas físicas ou só para empresas mesmo? Se tu quiser aproveitar para falar. Não, agora no momento, eu tive uma fase ano passado que eu estava inclusive dando uns treinamentos de mídias sociais, mas meio que abandonei isso porque eu peguei uma consultoria 100% numa empresa. Uhum. E o meu trabalho é em TI, mas hoje em dia eu trabalho muito com o que eles chamam de Product Management, que é tipo você criar produtos dentro de uma empresa, e um produto pode ser qualquer coisa. Por exemplo, no Instagram existem gerentes de projeto para cada funcionalidade. Tipo assim, o cara do Stories, né? A pessoa que toma conta do Stories é um produto dentro do Instagram. A sua timeline é um outro produto dentro do Instagram. Então, assim, é o que eu faço hoje em dia, só que eu estou fazendo isso para uma empresa na área financeira. Então, é uma das maiores financeiras dos Estados Unidos. Eles estão fazendo um projeto de transformação digital, que é tudo que é de papel está virando eletrônico. E eu tenho sou assim, uma formiguinha ali dentro dessa organização que tem tipo 8 mil funcionários, então eu faço parte de um projeto. Entrei lá como analista de negócios, né, fazendo tipo análise, conversando com as pessoas para descobrir quais eram as necessidades, e estou movendo para essa área de tomar conta de um projeto, entendeu? Então, não é gerenciamento de projeto, é mais sobre um produto, que projeto é uma coisa com começo, meio e fim, produto é uma coisa que, tipo, tem uma vida e uma sobrevida, digamos assim. Certo. E tudo isso misturando TI, né? Então, tudo na parte de aplicativo, nesse caso que a gente está lá, é um software que facilita, né, a vida dos caras que fazem essas... que tomam conta dessas fortunas milionárias aí de gente saber o que investir e tudo mais. Um mundo louco e novo, mas estou adorando. Que máximo. Adorei. Muito legal. E momento jabá aí, tem alguma arrobas ou tem alguma coisa que você queira falar? Várias arrobas. Cláudia Beatriz Salé, o meu pessoal. Tem estado bem devagarzinho lá por conta desses trabalhos todos. A gente não estava nem viajando muito por conta de pandemia. Mas, e o Aprendiz Viajante, _, tem um underscorezinho no final, que a gente também... eu estava bem devagar com ele por conta de toda essa questão da pandemia, né? Eu não queria ficar encorajando as pessoas a viajar, e eu não estava viajando aqui, principalmente por conta do meu filho, né? Que eu expliquei, tem asma e tudo mais. Então, agora a gente vai começar, a partir do final do mês que vem, como ele já vai estar completamente vacinado, a gente já vai começar a viajar de novo, então a gente vai voltar a dar um gás lá na parte de viagem novamente, já que eu estou trabalhando de home office, dá para tranquilamente combinar os dois. Coisa boa. É o que todo mundo está sonhando agora, viajar, poder sair de casa, né? Voltar essa vida de fazer malinha, correr para estação, sufoco. Exatamente. Oh, meu Deus! Oi, Nina! Cláudia, obrigada demais. Foi muito legal. Obrigada a vocês pelo convite. Passou super rápido. São Cláudia. 2 horas que a gente tá aqui, mas parece que... Olha! Mulherada tagarela. Adorei, muito bom, né? Foi a gente sempre se falava correndo, né? Encontrava nas feiras. Você tem uma história legal para contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.